ter me conseguido um emprego confortável nas reservas. Por que você não escolheu essa opção? Na época, senti que era minha obrigação servir. Eu acho que eu era um garoto conservador. Senti que, se eu aceitasse os privilégios de ser um cidadão dos Estados Unidos, também teria que aceitar as responsabilidades. Você tinha alguma opinião pessoal sobre a guerra na época? Eu pensei que era uma guerra estúpida, mas senti que elegemos líderes e eles tomaram as decisões. Você faz parecer que era uma questão de responsabilidade cívica. Foi exatamente assim que me senti antes do Vietnã. Durante e depois da guerra, meus sentimentos mudaram drasticamente. De que maneira? Uma das experiências que sempre estará comigo é a guarda de guarda, que é algo que todos fizeram. Independentemente do trabalho dele. Eu ouvia um barulho nos arbustos e pensava, o que é isso? Claro, a pior possibilidade era que um dos inimigos se aproximasse tentando me matar. Eu pensava comigo mesmo, este é o inimigo, eu realmente quero matá-lo. Então pensei sobre quem realmente estava lá fora. Provavelmente era um garoto como eu. Ele não me odeia, ele estava apenas fazendo o que seus superiores lhe disseram para fazer, assim como eu. Lembro-me de pensar, o que está acontecendo aqui? Aqui está um garoto que está com tanto medo quanto eu, tentando me matar e estou tentando matá-lo. Comecei a perceber que guerra é loucura. Não faz o menor sentido os países tentarem resolver suas diferenças políticas enviando seus filhos para matar uns aos outros e quem mata? Mais pessoas recebem o pedaço de terra. Quanto mais eu estava no Vietnã, e quanto mais pessoais minhas experiências se tornavam, mais intensamente eu sentia que a guerra era insanidade. Parece quase que a guerra fez de você um pacifista. Muito mesmo. E o resto da unidade? Havia algum sentimento predominante sobre a guerra. Havia uma gama bastante ampla de sentimentos, mas a maior parte da unidade se inclinou para o lado rock. A maioria deles pensou que estávamos fazendo a coisa certa, que estávamos lá para ajudar a libertar essas pessoas do comunismo. Não sei se eles estavam, como dizemos nos mercados, falando sobre sua posição ou se realmente acreditavam nisso. Você entrou em discussões porque suas crenças eram diferentes. Eu tentei evitá-lo. Você deve se lembrar que os fuzileiros eram quase todos voluntários. Portanto, as pessoas que estavam lá acreditavam no que estavam fazendo. Suas origens eram muito diferentes das minhas. Poucos deles tinham formação superior. Vários deles vieram de gangues de rua. Alguns chegaram até lá porque o juiz lhes deu uma escolha entre prisão e liberdade condicional sob a condição de ingressar no serviço. Você se sentiu deslocado. Eu me senti muito deslocado. Eu estava em uma unidade de artilharia. A cada hora recebíamos boletins meteorológicos, que deveríamos usar para derivar um fator de ajuste composto. Preenchemos um formulário especificando a direção e velocidade do vento, densidade do ar, temperatura, rotação da Terra e outros fatores e executamos um processo matemático para derivar um fator líquido. Toda vez que o boletim meteorológico chegava, tornava-se um jogo para ver quem poderia obter esse fator mais rapidamente. Antes de eu estar lá, a velocidade registrada foi 19 segundos. No meu segundo dia lá, quebrei o recorde e, finalmente, reduzi o tempo para 9 segundos. Eu pensei que isso era muito divertido. Mal sabia eu que estava fazendo inimigos pelo caminhão. As pessoas que estavam lá preferiam que os novos fossem ignorantes, para que pudessem ter a sensação de ajudar a trazê-los. Aqui estava eu, um cara novo, um garoto da faculdade, fazendo as coisas melhor e mais rápido do que elas. Também recebi 3 promoções nos meus primeiros 4 meses, algo inédito nos fuzileiros navais. Tudo isso não foi muito bem. Demorei um pouco, mas finalmente percebi que ser um universitário estava me fazendo muito mais mal do que bem. Fiz um esforço para me misturar melhor, com sucesso modesto. Você estava em situações em que sua unidade estava em linha direta de fogo. Ah, com certeza. Fomos bombardeados por morteiros e foguetes quase todos os dias, e houve cerca de uma dúzia de vezes em combates cara a cara com tropas que tentavam ultrapassar nossa posição. No entanto, na maior parte, o maior perigo era que as peças de artilharia fossem os principais alvos das tropas do Vietnã do Norte e dos Viet Cong. Qual foi a resposta emocional de passar da civilização para uma situação em que sua vida estava sendo ameaçada quase diariamente? Há 2 respostas que se tem. O primeiro é o medo. Lembro-me de descer do avião em Da Nang, com tiros por toda parte, e ser levado às pressas para o jipe. Houve repetidas explosões de tiros. Durante todo o nosso percurso até o acampamento base. Tínhamos nossas armas conosco, mas não tínhamos experiência em atirar em pessoas. Eu estava absolutamente aterrorizado. Depois de alguns meses, o sentimento primário mudou de medo para tédio. Depois de se acostumar com a ideia de que pode morrer, você enfrenta um dia de trabalho de 16 horas em condições absolutamente horríveis. Ou era 110 graus com poeira soprando no seu rosto, ou durante a segunda-feira você estava com os joelhos na lama e no frio, mesmo que a temperatura fosse de 50 ou 60 graus. O medo se dissipou depois de um tempo. Sempre há medo, mas você se acostuma. Houve até momentos em que um ataque foi quase bem-vindo, porque ajudou a acabar com o tédio. Não quero dizer que pareço desajeitado, alguns de meus amigos foram mortos ou perderam seus braços e pernas nesses ataques, mas depois de alguns meses, o tédio se tornou um problema maior que o medo. Você teve alguma experiência em combate corpo a corpo em que sabe que matou alguém? Sim e não. Sei que matei pessoas pessoalmente, mas não houve casos específicos em que demiti e vi alguém cair. Os brigadas de incêndio são diferentes na realidade do que na TV. Você não dispara tiros únicos em alvos específicos. Em vez disso, você coloca o rifle na automática e coloca o máximo de chumbo possível.
Sei que matei pessoas com meu rifle e certamente com os projéteis de artilharia que dirigia, mas felizmente nunca tive a experiência de ver uma pessoa sangrar até a morte por minha bala. Sou muito grato por isso. Eu tenho pesadelos até hoje, mas tenho certeza que meus pesadelos seriam muito piores se eu tivesse essa experiência. Pesadelos porque você era o instrumento da morte. Ou porque você foi exposto à morte. Pesadelos de serem expostos à morte. O único pesadelo que ainda tenho até hoje está sendo perseguido por pessoas com rifles. Meus pés ficam atolados, eu não posso correr rápido o suficiente, e eles estão ganhando comigo. Enquanto você estava no Vietnã, você sentiu que sairia vivo disso. Eu acho que você é sempre otimista nesse tipo de situação. Eu pensei que sim, mas certamente tinha muitos amigos que não. Eu sabia que era uma possibilidade. Mas você não pode ter um ataque de ansiedade a cada 30 segundos por um ano. Eventualmente, sua mente obriga a se acostumar com a ideia de que você pode morrer ou perder uma perna, e você continua. Como a experiência do Vietnã mudou você? A principal mudança foi que eu fui de seguidora de regras e pensei por mim mesma. Quando percebi que os líderes no país não sabiam necessariamente o que estavam fazendo, fiquei muito mais independente. Como você saiu do Vietnã inteiro, em retrospecto, você considera uma experiência benéfica? A disciplina do campo de treinamento e o aprendizado de que guerra é insanidade foram experiências benéficas. Fora isso, foi em grande parte um desperdício de 2 anos. Eu costumava ter argumentos filosóficos com um dos outros membros da unidade de controle de direção de incêndio. Eu argumentaria que preferiria dormir por 2 anos e depois ser despertado em vez de passar pela experiência real. Ele argumentou que qualquer experiência valeu a pena. Como você se sente agora? O mesmo caminho. Eu sinto que foram 2 anos roubados da minha vida. Quando eu estava no Vietnã, o termo para qualquer outro lugar era o mundo. O que está acontecendo no mundo? Quero voltar ao mundo. Sentimos como se não apenas tivéssemos sido removidos de nossa casa e amigos, mas também do mundo inteiro. Era como se estivéssemos em outra dimensão. Acho que o dia que você saiu deve ter sido um dos melhores dias da sua vida. Absolutamente. Eu nunca esquecerei o sentimento. Eu tinha um assento na janela. Quando vi a pista de Dané se afastando cada vez mais, senti como se estivesse a caminho do céu. Receio que tenhamos saído um pouco da tangente. Antes de interrompê-lo, perguntei como você se tornou um profissional. Como não terminei a faculdade antes de partir para o Vietnã, precisava de um emprego que me permitisse ir à escola ao mesmo tempo. Meu irmão, Terry, era corretor de chão da Chicago Mercantile Exchange CME. Ele conseguiu um emprego como corredor no chão, o que me permitiu trabalhar pela manhã, frequentar a escola à tarde e estudar à noite. Eu trabalhei como corredora por alguns anos sem absolutamente nenhuma intenção de entrar nesse negócio, ou nesse caso em qualquer outro negócio. Eu estava estudando para ser um psicólogo clínico. Obviamente você mudou de ideia em algum momento. O que aconteceu? Na época em que terminei a faculdade, em 1972, o CME lançou uma subdivisão, o Mercado Monetário Internacional, IMM, para negociar moedas. Na época, os assentos da CME estavam sendo vendidos por US $100 mil, o que equivale a quase US $500 mil hoje. O preço do assento era uma quantia tão astronômica para mim que me tornar um operador de mercado nem parecia ser uma possibilidade remota. Quando a bolsa iniciou a divisão IMM, eles venderam assentos por apenas US $10 mil, em um esforço para tentar levar os corpos para essas novas operações. Eles também distribuíram vagas gratuitas no IMM para todos os membros existentes. Como membro, meu irmão recebeu um desses assentos. Ele não tinha nenhuma necessidade específica de assento naquele momento e me perguntou se eu gostaria de usá-lo nesse meio tempo. Enquanto trabalhava no chão, fiquei interessado na mecânica do mercado. Sempre gostei de fazer malabarismos com números e jogar jogos de estratégia, como bridge e xadrez. Eu gostava de ver os preços flutuar e tentar superar o mercado. Eu pensei que negociar poderia ser uma coisa interessante a se fazer. Você disse que seus estudos foram direcionados a um objetivo profissional de ser psicólogo clínico. Você viu uma conexão entre a psicologia e os mercados. De fato, eu fiz. Enquanto eu estava no chão durante esses 2 anos, percebi que os preços mudavam com base na psicologia das pessoas que negociavam. Você podia ver ansiedade, ganância e medo nos mercados. Achei muito interessante acompanhar o humor dos clientes e ver como essas emoções se traduziam em pedidos e, finalmente, em movimentos de preços de mercado. Fiquei fascinado pelo processo. Decidi aceitar a oferta do meu irmão. Ele me deu o assento e me emprestou US $5 mil. Coloquei US $3 mil no banco para pagar minhas despesas de vida e usei os US $2 mil na minha conta de negociação. Pelo que me lembro, o futuro da moeda não foi negociado muito nos primeiros 2 anos. Está certo? Houve um pouco de atividade nas primeiras semanas de negociação. Caminho. Eu sinto que foram 2 anos roubados da minha vida. Quando eu estava no Vietnã, o termo para qualquer outro lugar era o mundo. O que está acontecendo no mundo? Quero voltar ao mundo. Sentimos como se não apenas tivéssemos sido removidos de nossa casa e amigos, mas também do mundo inteiro. Era como se estivéssemos em outra dimensão. Acho que o dia que você saiu deve ter sido um dos melhores dias da sua vida. Absolutamente. Eu nunca esquecerei o sentimento. Eu tinha um assento na janela. Quando vi a pista de Dané se afastando cada vez mais, senti como se estivesse a caminho do céu. Receio que tenhamos saído um pouco da tangente. Antes de interrompê-lo, perguntei como você se tornou um profissional.
Como não terminei a faculdade antes de partir para o Vietnã, precisava de um emprego que me permitisse ir à escola ao mesmo tempo. Meu irmão, Terry, era corretor de chão da Chicago Mercantile Exchange CME. Ele conseguiu um emprego como corredor no chão, o que me permitiu trabalhar pela manhã, frequentar a escola à tarde e estudar à noite. Eu trabalhei como corredora por alguns anos sem absolutamente nenhuma intenção de entrar nesse negócio, ou nesse caso em qualquer outro negócio. Eu estava estudando para ser um psicólogo clínico. Obviamente você mudou de ideia em algum momento. O que aconteceu? Na época em que terminei a faculdade, em 1972, o CME lançou uma subdivisão, o Mercado Monetário Internacional, EMM, para negociar moedas. Na época, os assentos da CME estavam sendo vendidos por US $100 mil, o que equivale a quase US $500 mil hoje. O preço do assento era uma quantia tão astronômica para mim que me tornar um operador de mercado nem parecia ser uma possibilidade remota. Quando a bolsa iniciou a divisão IMM, eles venderam assentos por apenas US $10 mil, em um esforço para tentar levar os corpos para essas novas operações. Eles também distribuíram vagas gratuitas no IMM para todos os membros existentes. Como membro, meu irmão recebeu um desses assentos. Ele não tinha nenhuma necessidade específica de assento naquele momento e me perguntou se eu gostaria de usá-lo nesse meio tempo. Enquanto trabalhava no chão, fiquei interessado na mecânica do mercado. Sempre gostei de fazer malabarismos com números e jogar jogos de estratégia, como bridge e xadrez. Eu gostava de ver os preços flutuar e tentar superar o mercado. Eu pensei que negociar poderia ser uma coisa interessante a se fazer. Você disse que seus estudos foram direcionados a um objetivo profissional de ser psicólogo clínico. Você viu uma conexão entre a psicologia e os mercados. De fato, eu fiz. Enquanto eu estava no chão durante esses 2 anos, percebi que os preços mudavam com base na psicologia das pessoas que negociavam. Você podia ver ansiedade, ganância e medo nos mercados. Achei muito interessante acompanhar o humor dos clientes e ver como essas emoções se traduziam em pedidos e, finalmente, em movimentos de preços de mercado. Fiquei fascinado pelo processo. Decidi aceitar a oferta do meu irmão. Ele me deu o assento e me emprestou US $5 mil. Coloquei US $3 mil no banco para pagar minhas despesas de vida e usei os US $2 mil na minha conta de negociação. Pelo que me lembro, o futuro da moeda não foi negociado muito nos primeiros 2 anos. Está certo? Houve um pouco de atividade nas primeiras semanas de negociação dos contratos, mas uma vez que a novidade acabou, a liquidez do mercado secou completamente. Em um esforço para manter o mercado vivo, todos os dias o presidente da troca, Leo Melamed, que havia concebido e liderado o futuro da moeda, colaria os comerciantes nos poços de gado, uma vez que esses mercados se fechassem e os convencessem a negociar o poço da moeda. Assim, os mercados futuros de moedas ficaram inoperantes o dia inteiro, mas houve uma pequena agitação de atividades após o fechamento dos mercados de gado. Durante a maior parte do dia, apenas ficamos sentados jogando xadrez e gamão. Como você conseguiu negociar nos mercados durante esses anos de liquidez mínima? Algumas ordens limitadas, ordens de compra ou venda indicando um preço de execução específico chegariam das corretoras. Naqueles dias, os preços ainda eram afixados no quadro negro. Se eu visse alguém comprando todas as ofertas no franco suíço, compraria as ofertas no marco alemão. No entanto, eu não fazia ideia da direção provável do movimento geral dos preços. Em média, eu fazia cerca de 2 operações por dia. Isso não parece muito. Dada a liquidez muito limitada do mercado, quanto você estava lucrando com suas negociações? O comércio de moedas começou em maio de 1972. No final daquele ano, eu havia ganho US cifrão 70 mil, o que era uma soma além dos meus sonhos mais loucos. É incrível que você pudesse ter feito tanto em um mercado tão inativo. Isto é, parte da explicação é que as ineficiências de preços eram muito grandes naqueles dias devido à enorme quantidade de ignorância sobre os mercados de moedas. Por exemplo, nem percebemos que os bancos estavam negociando mercados cambiais a prazo, que eram exatamente equivalentes a futuros. Você continuou a ter sucesso após o seu primeiro ano. Houve alguma negociação crucial nesses primeiros anos? Eu li seu outro livro, O Novo Magus. Você entrevistou traders que eu respeito tremendamente. Muitos deles falaram sobre suas primeiras experiências de ir à falência 2 ou 3 vezes antes de chegarem. Eu não tive essa experiência. Não quero parecer arrogante, mas tive sucesso em negociar desde o início. O negócio que foi um ponto de virada para mim foi o que me levou de comerciante de 20 a 40 lotes a negociar centenas de contratos. Em 1976, o governo britânico anunciou que não permitiria que a libra negociasse acima de US $1,72. Eles estavam preocupados com o fato de a força da libra levar ao aumento das importações. Na época, a libra estava sendo negociada em meados dos anos 160. Para minha surpresa, o mercado respondeu ao anúncio, indo imediatamente para o US $1,72. A libra caiu para o US $1,68 e recuperou novamente para o US $1,72. Toda vez que alcançava o US $1,72, recuava, mas em quantidades cada vez menores. A faixa de preço convergiu constantemente até que a libra estava sendo negociada pouco abaixo do nível de US $1,72. A maioria das pessoas que eu conhecia disse, eles não vão deixar isso ir além de US $1,72. Nós também podemos vendê-lo. É um comércio sem risco. Eu vi de forma diferente. Para mim, o mercado parecia estar bloqueado. Em muitos mercados futuros, a variação diária máxima de preço é restringida por um limite especificado. Limitar refere-se a um aumento de preço dessa magnitude.
Quando o preço de equilíbrio natural do mercado fica acima desse preço limite, o mercado fica bloqueado no limite, ou seja, as negociações praticamente cessam. A razão para isso é que haverá uma abundância de compradores, mas quase nenhum vendedor pelo preço limite restrito. Senti que, se o governo anunciava que não deixaria o preço subir acima de um certo nível e o mercado não quebrasse, isso indicava que deveria haver uma tremenda demanda subjacente. Eu pensei comigo mesmo, esta poderia ser a oportunidade de uma vida. Até aquele momento, a maior posição que eu já havia assumido era 30 ou 40 contratos. Fiz contratos longos de 200 libras esterlinas. Embora intelectualmente eu estivesse convencido de que estava certo, estava morrendo de medo porque a posição era muito maior do que o que eu estava negociando. Naqueles dias, não havia Reuters ou serviço similar fornecendo cotações do mercado de caixa nas moedas. Eu estava tão nervoso com o meu posição que acordei às 5 horas da manhã e liguei para o Banco da Inglaterra para obter uma cotação. Eu murmurava algo sobre ser um profissional do Citibank ou da Harris Trust e precisar de uma cotação rapidamente. Normalmente, conversava com um funcionário que pensava que eu era um figurão e ele me dava as cotações. Certa manhã, liguei da minha cozinha e, quando pedi a cotação, ele respondeu, a libra está em US cifrão 17.250. Eu disse o quê? Você quer dizer cifrão 1,7150, não é? Não, ele respondeu. É cifrão 17.250. Eu percebi que era isso. Naquela época, eu tinha colocado meu irmão e vários amigos no mercado e fiquei tão empolgado que liguei para todos eles com a notícia. Eu estava tão confiante que até comprei mais alguns contratos para mim. Então eu apenas me sentei e assisti o mercado subir até o nível de US $1,90. Quanto tempo levou para o mercado subir tão alto? Cerca de 3 ou 4 meses. Você não estava tentado a obter lucros nesse ínterim. Uma vez que o mercado ultrapassou o nível de US $1,72, foi como a água rompendo uma barragem. Eu sabia que haveria uma grande mudança. Como você decidiu US $1,90 como o nível para sair? Eu pensei que, como um número redondo, seria uma área psicologicamente crítica. Além disso, acho que o US $1,90 foi um ponto importante do gráfico no caminho para baixo. O dia em que saí foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu tinha um total de 1.400 contratos para vender, porque havia convencido todos que conhecia a posição. Naquela manhã, parecia que todo mundo estava comprando, inclusive árbitros. Entrei no poço e comecei a acertar todos os lances. Durou cerca de 45 minutos. Fiquei tão empolgado que acabei vendendo 400 contratos a mais do que deveria. Quando o impacto das minhas vendas finalmente atingiu o mercado bancário, a libra caiu cerca de 100 pontos, e eu na verdade, acabou ganhando dinheiro com esses 400 contratos também. Que parte dos 1.400 contratos representava sua própria posição? Cerca de 400 contratão. Quanto você acabou limpando o comércio? Cerca de US $1,3 milhão. Suponho que até aquele momento, seu lucro máximo estivesse abaixo de US $100.000. Corrigir. Mas a coisa mais importante sobre esse comércio era que ele me levou a ser um comerciante de 100 lotes. Um dos meus objetivos na época era tornar-se um trader maior o mais rápido possível, porque eu achava o negócio muito fácil e que não poderia durar para sempre. Felizmente, tive esse insight, porque negociar é muito mais difícil agora do que era então. O insight é que aqueles eram realmente bons dias para se envolver no mercado. Certo? Muitas das pessoas que eu conhecia estavam gastando dinheiro tão rápido quanto ganhavam, assumindo que seriam capazes de continuar obtendo a mesma taxa de retorno AD infinitum. Por outro lado, pensei que algum dia a oportunidade não estaria lá. Quando as coisas mudaram. Os mercados começaram a ficar mais difíceis durante os anos 80. A alta inflação da década de 1970 levou a muitos grandes movimentos de preços e forte participação pública nos mercados. A tendência de queda da inflação nos anos 80 significava que havia menos movimentos grandes, e os movimentos de preços ocorridos tendiam a ser mais agitados. Além disso, na maioria das vezes, o preço se movem e ficam em desvantagem, o que levou à redução da atividade pública, porque o público sempre gosta de ser longo. Portanto, você acabou com mais profissionais negociando entre si. E hoje em 1991, quando os profissionais respondem por uma parcela ainda maior da atividade comercial total, enquanto as taxas de inflação permanecem baixas. A negociação se tornou ainda mais difícil. Negociar não apenas se tornou muito mais difícil, mas também mudou. Na década de 1970, os movimentos de preços eram tão grandes que tudo o que você tinha a fazer era pular na onda. O tempo não era tão crítico. Agora não é mais suficiente supor que, porque você negocia com a tendência, ganha dinheiro. Obviamente, você ainda precisa estar com a tendência, porque isso coloca as porcentagens a seu favor, mas você também precisa prestar muito mais atenção em onde está entrando e saindo. Eu diria que na década de 1970 o prognóstico era de 90% e a execução, 10%, enquanto hoje o prognóstico é de 25% e a execução, 75%. Você forneceu um bom exemplo de prognóstico no comércio da libra britânica de que falou anteriormente. No entanto, você pode generalizar sua abordagem na previsão de preços. Eu assisto à ação do mercado, usando os fundamentos como pano de fundo. Não uso fundamentos no sentido convencional. Ou seja, eu não acho que a oferta é muito grande e o mercado está caindo. Antes, assisto como o mercado responde a informações fundamentais. Me dê um exemplo específico. Nos últimos 2 anos, tivemos uma grave recessão, provavelmente pior do que o governo admite, o pior colapso imobiliário desde a depressão e uma guerra.
Além disso, o mercado deveria estar particularmente vulnerável após um avanço de 9 anos. No meio de todas essas notícias negativas, o mercado de ações mal se moveu, e ainda estamos negociando um pouco abaixo dos máximos de todos os tempos. O fato de o mercado de ações ter sido muito mais forte do que deveria ter me diz que é provável que vá mais alto. Você pode me dar outro exemplo? Na véspera da guerra aérea dos Estados Unidos contra o Iraque, o ouro estava sendo negociado perto do nível crucial de US$ 400. Na noite em que nossos aviões iniciaram o ataque, o ouro passou de US$ 397 para US$ 410 nos mercados do Extremo Oriente e fechou a noite em cerca de US$ 390. Assim, o ouro ultrapassou o nível crítico de US$ 400, iniciando o comício que todos esperavam, mas terminou a noite significativamente menor, apesar do fato de os Estados Unidos terem acabado de entrar na guerra. Na manhã seguinte, o mercado abriu muito acentuadamente e continuou em queda nos meses seguintes. Vou continuar bombeando você por exemplos, desde que você possa pensar neles. Alguma outra? Durante o verão passado, os preços da soja estavam sendo negociados em níveis relativamente baixos, pouco menos de US$ 6. Em estreita proximidade, testemunhamos um período seco à medida que a fase crítica da estação de cultivo se aproximava e vimos relações dramaticamente aprimoradas com a União Soviética, o que aumentou as chances de aumento das vendas de grãos para aquele país. As vendas de exportação e a ameaça de seca sempre foram os dois principais fatores de aumento de preço. Aqui tivemos esses dois fatores ocorrendo ao mesmo tempo, com preços em níveis relativamente baixos. Não só a soja falhou em administrar mais do que uma alta moderada de vida curta, como também os preços caíram. Nesse contexto, a queda mais recente do preço para o nível de US$ 5,30 era quase inevitável. Se os preços não pudessem sustentar um avanço com grandes exportações esperadas para a União Soviética e a ameaça de uma seca, o que poderia animar o mercado? Além do comércio da libra britânica que discutimos anteriormente, que outros negócios se destacam como particularmente proeminentes em seus 20 anos de carreira? Um dos meus negócios favoritos era reduzir o dólar canadense de cerca de 85 centavos para menos de 70 centavos durante o início dos anos 80. Até cerca de 5 anos atrás, o governo canadense tinha uma política de não intervir agressivamente para apoiar sua moeda. Interviria sem entusiasmo em pontos óbvios, por exemplo, 120 para o dólar americano, 130, 140, para alguns dias e depois solte o dólar canadense. Foi uma jogada muito fácil. Consegui manter entre 1.000 e 1.500 contratos por praticamente todo o declínio, que durou 5 anos. O fato de o governo estar intervindo para apoiar o dólar canadense, ainda que de maneira ineficiente, era um reforço para o comércio. De fato, essa é uma das coisas que você procura no comércio de moedas, estar no lado oposto da tendência de intervenção. Exatamente. Obviamente, você deve ter cuidado em situações em que a intervenção pode ser forte. Mas, como mencionei, na época, a intervenção no dólar canadiano nunca foi forte. Essa política do governo, no entanto, mudou no curso da mudança de preço de que estou falando. O dólar canadense finalmente caiu para 67 centavos. Então, um dia, abriu 120 pontos a mais. No dia seguinte, abriu novamente 120 pontos a mais. Meus lucros caíram mais de US$1 milhão em cada um desses 2 dias sucessivos, o que me ajudou a acordar um pouco. No terceiro dia, houve uma notícia na Reuters citando o primeiro-ministro Mulroney, e estou parafraseando aqui: não permitiremos que os especuladores de Chicago determinem o valor de nossa moeda. Nossa moeda é sólida e não permitiremos que ela desmorone por causa de muitos jogadores. Touché. Suponho que você saiu nesse ponto. Certo, esse foi o fim. Quando o comércio era fácil, eu queria entrar e, quando não era, queria sair. De fato, isso faz parte da minha filosofia geral de negociação: quero pegar a parte mais fácil. Como você define a parte fácil? E tem a carne da mudança. O início de uma mudança de preço geralmente é difícil de negociar porque você não tem certeza se está certo sobre a direção da tendência. O fim é difícil, porque as pessoas começam a lucrar e o mercado fica muito instável. O meio da mudança é o que eu chamo de parte fácil. Em outras palavras, os mercados nos quais você menos se interessa são os altos e baixos. Certo? Eu nunca tento comprar um fundo ou vender um topo. Mesmo se você conseguir pegar o fundo, o mercado pode ficar lá por anos e amarrando seu capital. Você não quer ter uma posição antes de uma mudança começar. Você quer esperar até que a mudança já esteja em andamento antes de entrar no mercado. Você vê isso como um erro que muitos comerciantes cometem, gastando muito esforço tentando escolher tops e bottoms. Absolutamente. Eles tentam expressar sua própria opinião sobre o que acontecerá antes da ação do mercado. Você falou anteriormente sobre a conveniência geral de estar do lado oposto à intervenção do Banco Central. Vamos falar sobre situações em que essa intervenção é muito forte. Em um caso específico, em novembro de 1978, o plano de resgate do dólar Carter, anunciado em um fim de semana, causou uma enorme quebra de preço durante a noite em moedas estrangeiras. Suponho que, sendo um operador de tendências, você deve estar há muito tempo entrando nesse anúncio. Eu estava extremamente longo, mas havia liquidado mais da metade da minha posição uma semana antes. Eu não entendo qual foi a sua motivação para liquidar parte da posição. Pelo que me lembro, não havia evidências de fraqueza antes do anúncio real. O movimento estava desacelerando em vez de acelerar. É possível ver a fraqueza do mercado, mesmo quando os preços ainda estão subindo e estabelecendo novos máximos de todos os tempos. Fazia tanto tempo que o marco de Deus e a libra esterlina. Vendi minha posição no marco alemão e fiquei com a libra esterlina.
Você pode descrever qual foi a sua resposta na segunda-feira de manhã, quando o mercado abriu drasticamente? Eu sabia que o mercado iria abrir muito mais bem antes da abertura. Tive muita sorte de poder vender algumas centenas de contratos nos mercados futuros, que estavam limitados. Desde, o mercado monetário em dinheiro estava sendo negociado muito abaixo do declínio diário permitido nos limites futuros, havia uma infinidade de vendedores pelo preço limite, mas praticamente nenhum comprador, por conseguinte, o mercado estava bloqueado no limite. Presumivelmente, houve alguns pedidos de compra ingênuos na abertura de traders que não perceberam que o mercado à vista estava descontando mais 2 dias limitados em futuros, e esses foram os pedidos que compensaram parcialmente a ordem de venda de MCCAI. Liquidei o restante da posição no mercado bancário, que caiu cerca de 1.800 pontos, o equivalente a aproximadamente 3 movimentos limitativos no futuro. Você acabou de perder 1.800 pontos no primeiro dia. Claro. A perda teria sido maior se você esperasse até o mercado futuro ser negociado livremente. Teria sido um pouco pior. Em situações catastróficas, quando um evento surpresa de notícias faz com que os futuros bloqueiem no limite diário e o mercado à vista mova imediatamente o equivalente a vários dias limite em futuros, você acha que é geralmente melhor sair imediatamente, em vez de correr o risco de esperar até que o mercado futuro seja negociado rapidamente. Sigo um princípio que nunca me permite tomar essa decisão. Quando me machuco no mercado, dou fora. Não importa onde o mercado está sendo negociado. Acabo de sair, porque acredito que quando você se machucar no mercado, suas decisões serão muito menos objetivas do que quando você estiver indo bem. E se o mercado tivesse alcançado 1.800 pontos naquele dia para fechar mais alto, eu não poderia ter me importado menos. Se você ficar parado quando o mercado estiver severamente contra você, mais cedo ou mais tarde eles o farão. Quanto você acabou perdendo no intervalo da noite para o dia? Cerca de US$1,5 milhão. Suponho que essa foi sua pior perda até aquele momento. Isso foi. Você pode descrever quais eram suas emoções na época? Enquanto você estiver na posição, há uma tremenda ansiedade. Depois de sair, você começa a esquecer. Se você não consegue tirar isso da cabeça, não pode negociar. Que outros negócios em sua carreira se destacam por um motivo ou outro? Estamos falando de vencedores e perdedores. Certo? Ele ri. Eu perdi o comício gigante de ouro em 1979, que culminou no início de 1980. Eu tive tremendos ataques de ansiedade por perder esse movimento. Você pode me dizer por que você perdeu? O mercado simplesmente fugiu de mim. Todos os dias eu pensava, se eu tivesse comprado ontem, eu estaria bem. Mas eu tive um problema duplo. Primeiro, esse foi um dos maiores movimentos de preços da história das commodities, e eu estava sentindo falta dele. Segundo, o dinheiro que eu tinha no banco perdia valor constantemente por causa do ambiente inflacionário. Eu me senti realmente horrível com a situação. Finalmente acabei comprando ouro no dia exato em que chegou ao ponto mais alto. Eu comprei 50 contratos. No dia seguinte, o mercado abriu US $150 mais baixo. Eu tinha saído US $750 mil, mas fiquei tão aliviado que a tortura finalmente acabou que não poderia me importar menos com o dinheiro que perdi. Na verdade, eu estava realmente rezando para que o mercado abrisse mais baixo. Em essência, você demorou muito para parar a dor. Está certo? Parece que você descobriu que a dor de perder uma jogada era muito pior do que estar do lado errado do mercado. Foi, pelo menos nos meus primeiros 10 ou 12 anos nos mercados. Espero ter me tornado um pouco mais maduro agora e não me sentir mais assim. O que você aprendeu dessa experiência? Aprendi que você precisa se preocupar mais com os movimentos em que se encontra do que com os que não está. Nem sempre percebi isso. Naqueles dias, se eu tivesse uma posição pequena em vez de grande, eu realmente esperaria que o mercado se abrisse contra mim. Existem outros negócios que se destacam no lado perdedor. Por exemplo, qual foi sua pior perda de todas? Minha pior perda de todas. Ele ri enquanto repete lentamente a frase, refletindo-a em sua mente. Em 1988, tornei-me muito otimista com o dólar canadense depois que ele ultrapassou os 80 centavos. Comecei a construir uma grande posição de forma constante, até conseguir um total de 2.000 contratos. O que te fez tão otimista? Eu sempre fui muito bom com o dólar canadense. O mercado estava em uma situação extrema e havia acabado de romper o nível psicologicamente crítico de 80 centavos. Eu senti muito fortemente que o mercado iria subir muito mais. Enfim, essa seria a minha penúltima peça. Desde meus primeiros anos nesse ramo, meu objetivo é tirar US $50 milhões do mercado. Eu queria US $25 milhões em uma conta bancária para poder viver tão alto quanto queria com os juros e outros US $25 milhões para jogar, para comprar um jornal ou um time de beisebol. Naqueles dias, você poderia comprar um time de beisebol por essa quantia em dinheiro. Eu tinha planejado desde muito cedo que meu último negócio seria de 5.000 contratos e meu penúltimo negócio de aproximadamente 2.500 contratos. Este era esse comércio. Meu plano era manter a posição até que o dólar canadense atingisse a área de 87 a 88 centavos, um movimento de preço que me renderia cerca de US $15 milhões no comércio. Minha próxima jogada seria ganhar US $30 milhões, e então eu terminaria. Esse era o plano, mas não funcionou dessa maneira. Na época, eu estava construindo uma casa na Jamaica e tinha que voltar a cada poucas semanas para supervisionar a construção. Certa noite de domingo, quando estava saindo para pegar um voo de conexão para Miami, parei para verificar na tela as cotações de moeda no Extremo Oriente.
O dólar canadense raramente se move muito no mercado do Extremo Oriente. Fiquei surpreso ao ver que o preço era 100 pontos mais baixo. Eu literalmente tinha a bolsa na mão e a limusine estava esperando. Eu disse a mim mesmo, o dólar canadense nunca se move 100 pontos no Extremo Oriente. Nem sequer se move 20 pontos. Essa citação deve ser um erro. Provavelmente está apenas 100 pontos. Com esse pensamento em mente, saí pela porta. Não foi um erro. O mercado abriu mais de 150 pontos no IMM na manhã seguinte. Para piorar as coisas, eu não tinha telefone em casa. O melhor que pude fazer foi ir a um hotel próximo e esperar online para usar os telefones públicos. Quando recebi minha ligação, eu já havia perdido mais de US$3 milhões na posição. O que causou esse colapso repentino no dólar canadense? Na época, as eleições canadenses estavam a um mês de distância. O primeiro-ministro, Mulroney, teve uma enorme liderança nas pesquisas sobre seu oponente, Turner, que adotou visões extremamente liberais, incluindo seu apoio a um Quebec independente. Houve um debate naquela noite de domingo e Turner destruiu Mulroney. Na manhã seguinte, as pesquisas mostraram que a esmagadora vantagem de 24% de Mulroney havia encolhido para uma margem de apenas 8% durante a noite. De repente, o resultado da eleição, que havia sido uma conclusão precipitada no dia anterior, pareceu ser uma reviravolta. Para piorar a situação, na época, o Canadá e os Estados Unidos estavam no meio de delicadas negociações sobre um acordo comercial, e uma vitória de Turner também colocaria esse acordo em risco. Essa súbita incerteza na frente política lançou o mercado em turbulência completa. Você saiu da sua posição. Consegui cerca de 400 contratos, mas o mercado estava em queda tanto que não conseguia vê-lo caindo muito mais. Nos próximos 2 ou 3 dias, no entanto, quebrou ainda mais. Naquela época, eu estava com US$7 milhões de leão. Depois que percebi que estava muito deprimido, disse ao meu atendente, tire-me de tudo. Esse era o fundo do mercado. Era o fundo exato. Dentro de um mês, o preço estava de volta ao que estava antes do debate. Perdeu o resto do movimento. Perdi toda a jogada e o mercado acabou superando minha meta original. Eu havia ganho US$2 milhões no L e perdido US$7 milhões no intervalo, porque estava adicionando todo o caminho. Em vez de ganhar os US$15 milhões que planejei fazer no comércio, acabei perdendo cerca de US$5 milhões. Foi durante esse período na Jamaica que você sofreu a maior ansiedade que já teve. Nos mercados. Não? Foi o máximo que eu já perdi, mas não foi a maior ansiedade. Qual comércio causou mais ansiedade? O comércio da libra esterlina em novembro de 1978, sobre o qual falamos anteriormente, porque foi minha primeira grande perda. Quaisquer outros negócios memoráveis? Em 1982, comecei a notar no noticiário da noite que o Dow estava ativo quase todos os dias. Comecei a ter sentimentos otimistas muito fortes sobre o mercado de ações. Foi a primeira vez que tive um sentimento de mercado com base em algo além de assistir a futuros. Eu relutava em começar a escolher ações, porque esse era o jogo de outra pessoa. Abri uma conta com um amigo meu, que era corretor da bolsa, instruindo-o a comprar uma seção de ações porque sentia que o mercado em geral estava subindo. Na época, eu não sabia que o método dele de escolher ações era exatamente o contrário da minha abordagem no mercado futuro. Sua teoria era comprar as ações mais fracas na premissa de que eles poderiam subir mais. Bem, essa certamente não era minha teoria. Ele acabou me comprando apenas 3 ações, suas favoritas, pelas quais estava apaixonado nos últimos 10 anos. Depois de assistir o Dow subir por cerca de 3 meses, enquanto minha contagem de contas caía ao mesmo tempo, pedi a ele que me enviasse gráficos sobre as ações de minha propriedade. Descobri que ele estava me orientando para ações que estavam próximas de suas mínimas, enquanto minha inclinação natural era comprar ações que estavam subindo mais. Decidi que o acordo não estava dando certo e fechei a conta. Peguei a lista telefônica e descobri que havia um escritório da Merrill Lynch nas proximidades, na esquina de Michigan e Wacker em Chicago. Numa tarde de verão, após o fechamento do mercado, fui até o banco e retirei um cheque administrativo de US$1 milhão. Depois fui ao escritório da Merrill Lynch, atravessei a porta e perguntei, quem está no comando aqui? O gerente da filial se aproximou e eu disse a ele, quero falar com seu corretor menos experiente. Essa é a verdade honesta. Eu queria alguém sem nenhuma opinião. Ele me entregou a um corretor que tinha cerca de 23 anos. Coloquei o cheque na frente dele e disse, quero abrir uma conta e aqui está o que quero que você faça. Quero que você comece investindo 3/4 desse dinheiro em uma ampla variedade de ações, todas as quais estão no máximo ou próximo de todos os tempos. Depois disso, a cada semana, quero que você me envie uma lista de ações discriminadas por setor de mercado, classificando as ações de cada setor pela proximidade com as máximas de todos os tempos. Ele seguiu minhas instruções exatamente, e eu me saí muito bem nessa conta. No entanto, naquele mesmo ano, a Chicago Mercantile Exchange começou a negociar o contrato futuro do S&P 500, o que resolveu meus problemas sobre como negociar no mercado de ações em geral. Agradeci ao meu corretor por seus esforços, fechei a conta e mudei para a compra de futuros da S&P. Eu me senti mal por fechar a conta porque ele tinha feito exatamente o que eu queria que ele fizesse. Ele dividiu o mercado em diferentes setores e comprou as ações mais fortes de cada setor. Não se sinta mal, você provavelmente o ensinou muito sobre os mercados. Como você se saiu depois de mudar para os futuros de índices de ações? Muito bem. Tive a sorte de acompanhar a maior parte da mudança no S&P de 120 para 300. Você poderia me dizer mais sobre o que o deixou tão otimista no mercado de ações?
Parte disso foi ver o mercado subir quase todos os dias sem nenhuma notícia de suporte específica. De fato, as notícias eram realmente bastante negativas, inflação, taxas de juros e desemprego ainda eram muito altos. Outro fator importante foi que o mercado de ações permaneceu praticamente inalterado em relação ao seu nível 20 anos antes, enquanto a inflação disparou nesse ínterim. Portanto, em termos reais em dólar, os preços das ações eram extremamente baixos. Também gostei do fato de a maioria dos especialistas não ser particularmente otimista. Um analista popular da época cujos comentários eu achei particularmente divertido foi Joe Granville. Cada vez que o mercado atingiu um novo recorde, ele ficou mais baixo do que nunca, e ele deveria ser um técnico. Você cometeu algum erro comercial específico que forneceu lições valiosas? Na minha primeira perda significativa, fiquei aquém do marco alemão quando o mercado foi limitado. Eu ainda poderia ter saído do limite, mas não o fiz. No dia seguinte, o mercado voltou a limitar-se. Acabei não apenas dobrando minha perda, mas também levei 2 meses para recuperar o tamanho da minha conta antes dessa negociação. Eu basicamente aprendi que você deve sair de suas perdas imediatamente. Não é apenas uma questão de quanto você pode se arriscar em uma determinada negociação, mas também deve considerar quantos potenciais vencedores futuros poderá perder devido ao efeito de uma perda maior na sua atitude mental e tamanho da negociação. Como o tremendo aumento no comércio profissional que discutimos anteriormente mudou o comportamento do mercado na última década. O quadro geral é provavelmente o mesmo, mas a natureza da ação de preço de curto prazo é quase diametralmente oposta ao que costumava ser. Para conseguir uma manifestação, você precisa de pessoas à margem que desejam comprar. Quando a maioria dos participantes do mercado era pouco sofisticada, os comerciantes tendiam a esperar até que o mercado chegasse às manchetes e atingisse novos máximos antes de começarem a comprar. Por outro lado, os traders profissionais, que hoje dominam os mercados, só ficarão à margem quando houver uma grande mudança na direção oposta. Como resultado, os movimentos de preços que precedem as principais tendências de hoje são muito diferentes do que costumavam ser, porque o comportamento dos comerciantes profissionais é muito diferente do dos comerciantes ingênuos. Como essas considerações mudaram a maneira como você negocia? Eu gostava de comprar ou vender em intervalos. O preço se move fora de um intervalo anterior, um desenvolvimento frequentemente interpretado pelos técnicos como sinalizando uma iminente extensão de preço na mesma direção. No entanto, hoje em dia os rompimentos que funcionam parecem semelhantes aos rompimentos que são sucção. De fato, as falhas falsas provavelmente superam os sinais válidos. Consequentemente, negociar com rompimentos é uma estratégia que não uso mais. Acho que as principais tendências agora são frequentemente precedidas por uma forte mudança de preço na direção oposta. Ainda julgo as prováveis tendências de preços com base na ação geral do mercado, como sempre fiz. No entanto, com algumas exceções, agora compro nos intervalos e vendo nos comícios. Se você está sempre esperando uma reação antes de entrar no mercado, não corre o risco de perder grandes movimentos. Certamente, mas e daí? Eu tenho 38 mercados na minha tela. Se eu perder movimentos em 10 deles, haverá outros 10 que têm um movimento de preço. A pior coisa que pode acontecer com você nos mercados é estar certo e ainda perder dinheiro. Esse é o perigo de comprar em comícios e vender em intervalos nos dias de hoje. Você faz parecer um jogo de xadrez. Quando seu oponente é agricultor ou dentista, você joga de um jeito e, quando seu oponente é um profissional, você joga de outro. Nenhuma dúvida sobre isso. Isso é exatamente correto. Você precisa se adaptar às mudanças. Qual foi a sua motivação para sair do chão? Parei de negociar no chão quando meu primeiro filho nasceu, porque queria estar em casa com ela. Eu estava determinado a não ser um daqueles pais que passa 1 hora com seus filhos antes de dormir e é isso. Eu usaria a vantagem de trabalhar por conta própria não apenas para enriquecer, mas também para aproveitar melhor minha vida. Como você encontrou a transição da negociação no pregão para a negociação em casa? No começo eu achei muito difícil. Durante os primeiros 12 ou 13 anos em que negociei, a única vez em que ganhei menos dinheiro do que no ano anterior foi o ano em que comecei a negociar em casa. No poço, você pode obter resultados rápidos aproveitando os preços que estão fora de linha. Ao negociar fora do pregão, no entanto, você deve estar disposto a negociar a longo prazo, porque possui uma desvantagem na execução. Eu acho que parte do meu problema naquele primeiro ano foi que eu apenas assumi que continuaria ganhando mais dinheiro ano após ano e não precisava me preocupar com isso. Depois de um ano medíocre, percebi que tinha que colocar muito mais energia e me concentrar nas minhas negociações. No ano seguinte, voltei com muito mais determinação e tive meu primeiro ano de $1 milhão. Você disse anteriormente que era um profissional vencedor desde o início. Você fez alguma coisa específica que ajude a explicar esse sucesso inicial? Uma das coisas que fiz e que funcionou nesses primeiros anos foi analisar todas as trocas comerciais que fiz. Todos os dias eu fazia cópias dos meus cartões e os reviava em casa. Todo comerciante terá muitos vencedores e perdedores. Você precisa determinar por que os vencedores são vencedores e os perdedores são perdedores. Depois de descobrir isso, você pode se tornar mais seletivo em suas negociações e evitar os negócios com maior probabilidade de serem perdedores. Que outro conselho você daria para os comerciantes? O conselho mais importante é nunca deixar um perdedor sair do controle. Você quer ter certeza de que pode estar errado 20 ou 30 vezes seguidas e ainda ter dinheiro na sua conta. Quando negocio, arriscarei talvez 5 a 10% do dinheiro na minha conta. Se eu perder nessa negociação, por mais forte que seja, na próxima negociação não arriscarei mais do que cerca de 4% da minha conta. Se eu perder novamente, reduzirei o tamanho da negociação para cerca de 2%.
Continuarei reduzindo meu tamanho de negociação enquanto estiver perdendo. Passei de 3.000 contratos por comércio para 10 quando estava com frio e depois voltei. Essa variação drástica no tamanho da sua negociação é um elemento essencial para o seu sucesso. Absolutamente, porque todo comerciante passará por períodos frios. Em essência, você também trata MCKI como uma tendência. Definitivamente, e há uma razão lógica para isso. Quando você está negociando bem, você tem uma melhor atitude mental. Quando você está negociando mal, começa a desejar e esperar. Em vez de entrar em negociações que você acha que vai dar certo, você acaba entrando em negociações que espera que funcionem. Em outras palavras, você deseja esperar até voltar ao estado de espírito adequado, mas a única maneira de fazer isso é vencendo e não quer apostar muito enquanto isso. Está certo? Você já viu muitos comerciantes em seu dia, dentro e fora do chão. Os vencedores e os perdedores se separam em perfis distintos. Uma coisa muito interessante que descobri é que praticamente todo operador de sucesso que conheço acabou por ter um estilo de negociação adequado à sua personalidade. Por exemplo, meu irmão é um tipo de pessoa muito diligente e meticuloso. Quando chega 15 de abril, ele gosta de sentar, afiar os lápis e fazer o imposto de renda. De fato, ele provavelmente afia todos os seus lápis em março. Ele deve ser uma população de 1. Certo? De qualquer forma, ele se tornou um espalhador, o que combinava perfeitamente com sua personalidade. Um propagador procura tirar proveito das discrepâncias entre contratos relacionados, implementando simultaneamente as posições de compensação longas e curtas, em vez de ser o mercado líquido longo ou curto. E ele foi ótimo nisso. Você pode entrar no poço e pedir uma cotação para qualquer combinação de spread, e ele poderá lhe dar o preço em um instante. Ele nunca se arriscaria como eu, mas trocou da maneira que queria negociar. Por outro lado, meus amigos especuladores são o tipo de pessoa que voa para Las Vegas em um momento ou sobe uma montanha na África. O ponto principal é que os estilos de negociação de traders bem-sucedidos tendem a corresponder às suas personalidades. E a sua própria personalidade, como isso corresponde ao seu estilo de negociação. Combina muito bem, eu acho. Eu cresci sendo muito conservador. Fui criado como católico e, na verdade, fiquei no seminário por 4 anos porque queria ser padre. Como discutimos anteriormente, eu me permiti deliberadamente ser convocado. Eu era um garoto direto da linha. Na idade adulta, quando obtive a liberdade de ganhar dinheiro, tornei-me muito mais arriscado. Fui à África 15 anos atrás, antes de se tornar algo popular. Eu já tive muitas chances pessoais quando adulto, porque acredito que a vida é curta e você deve viver e se divertir enquanto estiver aqui. Meu estilo de negociação combina esses dois traços de personalidade opostos. Pego a parte orientada para o risco da minha personalidade e a coloco onde ela pertence, negociação. E pego a parte conservadora da minha personalidade e a coloco onde ela pertence, gerenciamento de dinheiro. Minhas técnicas de gerenciamento de dinheiro são extremamente conservadoras. Nunca arrisco nada que se aproxime da quantia total de dinheiro na minha conta, muito menos do meu total de fundos. Você está sugerindo que não faz diferença qual é a personalidade de uma pessoa, desde que não haja conflito entre personalidade e estilo de negociação. E tem isso mesmo, não faz diferença, porque existem tantos estilos de negociação diferentes que você sempre pode encontrar um que se adapte à sua personalidade. Algum conselho específico para um trader perdedor? Às vezes, a razão pela qual as pessoas perdem é que não são suficientemente seletivas. Após a análise, um comerciante pode descobrir que, se ele se concentrar apenas nos negócios que se saem bem e deixar de lado os outros tipos de negócios, ele poderá realmente ter sucesso. No entanto, se um comerciante analisa seus negócios e ainda não consegue ganhar dinheiro, provavelmente deve tentar outro empreendimento. Qual é a primeira regra de negociação? Eu argumentaria que, antes de mais nada, o potencial comerciante deve encontrar a abordagem com a qual se sente confortável, ou seja, a abordagem que se adapte à personalidade do profissional. MCKI cita essa qualidade como o elemento mais importante que separa vencedores e perdedores. Cada comerciante deve selecionar a arena de mercado apropriada, escolher entre negociação do sistema e negociação discricionária, métodos fundamentais e técnicos, negociação de posição e negociação de spread, horizontes de curto e longo prazo, abordagens agressivas e conservadoras, e assim por diante. Para todas essas opções opostas, uma alternativa será adequada à personalidade do profissional, enquanto a outra levará a conflitos internos. Nesse ponto, você pode estar pensando que o conceito de seleção de uma metodologia de negociação em sincronia com a personalidade de alguém não parece muito esclarecedor. Afinal, você pode perguntar, todo profissional não escolhe um método compatível com sua personalidade? Absolutamente não. Minha própria experiência nesse sentido está detalhada na seção final deste livro. Em um sentido mais geral, é notavelmente comum que os comerciantes adotem métodos totalmente inadequados para suas personalidades. Existem traders que são bons no desenvolvimento de sistemas, mas acabam substituindo e interferindo de maneira consistente com seus próprios sistemas, com resultados desastrosos. Existem traders naturalmente inclinados a desenvolver estratégias de longo prazo, mas acabam negociando a curto prazo devido à impaciência ou à compulsão de fazer alguma coisa. Existem traders de pregão nascidos naturalmente com grandes habilidades intuitivas que abandonam seu ambiente de especialização e se tornam gerentes de portfólio medíocres. E existem indivíduos teoricamente orientados que desenvolvem estratégias complexas e de baixo risco de arbitragem, mas decidem se tornar negociantes de posição, uma abordagem que pode exigir um grau de aceitação de risco muito além de seus níveis de conforto para ser aplicada com sucesso.
Em todos os casos acima, indivíduos com inclinação natural para um estilo de negociação acabam utilizando um estilo diametralmente oposto, geralmente para atender a alguma necessidade emocional. Em outras palavras, a necessidade de combinar personalidade e estilo de negociação pode ser uma questão de bom senso, mas certamente não é comum. A importância desse conceito, no entanto, é destacada pela afirmação de McKay de que virtualmente todo operador de sucesso que ele conhecia terminou com um estilo de negociação adequado à sua personalidade. Um elemento essencial na abordagem de negociação de McKay é a variação drástica no tamanho da posição. Quando ele está indo bem e, portanto, assume que suas chances de sucesso são maiores, McKay negociará muito. Por outro lado, quando ele estiver indo mal, ele reduzirá seu tamanho de negociação para níveis minúsculos. Não é incomum para McKay variar seu tamanho de negociação em mais de um fator de 100. Essa abordagem serve não apenas para reduzir o risco durante os períodos perdedores, mas também para aumentar os lucros durante os períodos vencedores. Um profissional que utiliza uma abordagem de tamanho de posição constante abre mão de uma vantagem importante da mesma maneira que um jogador de blackjack que sempre aposta a mesma quantia, independentemente das cartas que foram negociadas anteriormente. O controle de riscos é outro elemento essencial na abordagem de McKay, como na verdade é para a maioria dos grandes operadores. Além de reduzir drasticamente o tamanho da posição durante a perda de estresse, como discutido acima, McKay também acredita em sair imediatamente de uma posição que azedou. Em um dos poucos casos em que ele se desviou desse princípio crítico autoproclamado, a longa posição do dólar canadense discutida na entrevista, uma procrastinação não característica de 2 dias transformou uma perda de US cifrão 3,5 milhões em uma perda de US 7 milhões de dólares. Embora McKay seja predominantemente um profissional técnico, a análise fundamental desempenha um papel crítico na definição de suas principais estratégias comerciais. Seu uso dos fundamentos, no entanto, é um tanto pouco convencional. McKay não tenta avaliar se os fundamentos são de alta ou de baixa, nem coloca qualquer peso direto sobre se as notícias fundamentais são de alta ou de baixa. Em vez disso, ele se concentra na resposta do mercado a notícias fundamentais. Por exemplo, se o mercado está encolhendo uma enxurrada de notícias de baixa, McKay veria isso como evidência de um movimento iminente de alta. William Eckhart, o matemático. William Eckhart é uma das figuras-chave em um conto famoso financeiro, no entanto, ele é praticamente desconhecido para o público. Se os comerciantes de elite fossem tão familiares quanto os indivíduos líderes em outros campos, poderíamos imaginar Eckhart aparecendo em um daqueles antigos American Eckhart aparecendo em um daqueles anúncios antigos da American Express, que apresentavam nomes famosos e obscuros, como o vice-presidente presidencial de Barry Goldwater. Você me conhece? Eu era o parceiro do especulador de futuros mais conhecido do nosso tempo, Richard Dennis. Fui eu quem apostou em Dennis que a habilidade de negociar não poderia ser ensinada. O grupo comercial conhecido no setor como Tartarugas foi o resultado de um experimento para resolver essa aposta. Nesse momento, o nome William Eckhart pode ser impresso na tela. Então, quem é William Eckhart? Ele é um matemático que acaba de ganhar seu doutorado. Fez um desvio para negociar e nunca mais voltou para a academia, pelo menos não oficialmente. Eckhart passou seus primeiros anos de negociação no chão. Não é de surpreender que ele tenha abandonado essa arena de negociação reflexiva para uma abordagem mais analítica da negociação baseada em sistemas. Durante uma década, Eckhart se saiu muito bem com sua própria conta, principalmente com base nos sinais gerados pelos sistemas que ele desenvolveu, mas complementados por seu próprio julgamento de mercado. Nos últimos 5 anos, Eckhart também gerenciou várias outras contas. Seu retorno médio nesse período foi de 62%, variando de uma perda de 7% em 1989 para um ganho de 234% em 1987. Desde 1978, ele tem uma média de mais de 60% ao ano em suas próprias operações, sendo 1989 o único ano perdedor. No momento da nossa entrevista, após uma carreira de anonimato, Eckhart estava pronto para expandir seu envolvimento em dinheiro gerenciado para um público mais amplo. Porque Eckhart agora estava disposto a emergir para os holofotes, buscando ativamente fundos públicos para a administração. Por que não simplesmente continuar negociando sua própria conta e a de alguns amigos e associados, como ele sempre fez? Em uma referência óbvia às tartarugas, veja o próximo capítulo. Eckhart admitiu abertamente: eu me cansei de ver meus alunos administrando centenas de milhões enquanto administrava quantidades relativamente insignificantes. Obviamente, Eckhart sentiu que era hora de cobrar as dívidas que havia ganho. A pesquisa do sistema de negociação é obviamente algo que Eckhart gosta e, é claro, é o modo como ele ganha a vida, mas sua verdadeira paixão pode ser a investigação científica. De fato, em certo sentido, o comércio e a pesquisa relacionada ao comércio são os meios pelos quais Eckhart gera suas próprias doações pessoais para os projetos científicos que o intrigam. Ele é atraído por explorar alguns dos grandes paradoxos que continuam a confundir os cientistas. A mecânica quântica conquistou seu interesse por causa do teorema de Bell, que desafia o senso comum, que demonstra que as medições em sistemas de partículas distantes podem se determinar em situações nas quais nenhuma influência possível pode passar entre os sistemas. A evolução é outra área que ele estuda, tentando encontrar uma resposta para o enigma da reprodução sexual, porque a natureza evoluiu a reprodução sexual, em que um organismo transmite apenas metade de seus genes, enquanto na reprodução assexuada 100% dos genes são transmitidos. Talvez seu estudo mais intensivo seja direcionado à compreensão do conceito de tempo. Quando entrevistei Eckhart, ele estava trabalhando em um livro sobre a natureza do tempo. Sua premissa básica é que a passagem do tempo é uma ilusão.
Eckhart traz muitos pontos fortes para a arte do design de sistemas de negociação, anos de experiência como profissional dentro e fora do pregão, uma mente analítica obviamente apurada e treinamento matemático rigoroso. Essa combinação dá a Eckhart uma vantagem sobre a maioria dos outros projetistas de sistemas de negociação. Como você se tornou parceiro de Richard Dennis? Rich e eu éramos amigos no ensino médio. Provavelmente nos conhecemos por causa de um interesse mútuo nos mercados, mas a amizade nunca foi sobre comércio. Rich começou a negociar quando estava na faculdade. Fiquei na escola, trabalhando para uma tese de doutorado em lógica matemática. Em 1974, fiquei atolado por razões políticas. O que você quer dizer com atolado? Eu estava escrevendo uma dissertação de doutorado em lógica matemática na Universidade de Chicago com um matemático mundialmente famoso. Tudo estava indo bem até que um novo membro do corpo docente, cuja especialização era lógica matemática, se juntou à equipe. Teoricamente, eu era seu único aluno. Consequentemente, o papel de supervisão da minha tese foi transferido do meu orientador existente para esse novo membro do corpo docente, que então decidiu que realmente queria que eu fizesse uma tese diferente. Como resultado, depois de concluir todo o trabalho do curso, fazer os exames e terminar 3/4 da minha dissertação, meu progresso foi interrompido. Na época, Rich sugeriu que eu fizesse um sabático para tentar negociar no pregão. Eu fiz e nunca voltei para a escola. A mudança de ser um estudante de graduação em matemática para um operador de pregão soa como uma transição radical. Sim, foi. Embora eu tenha mantido um interesse na natureza dos preços especulativos, tenho que admitir que a lógica matemática está muito longe do pregão. Na verdade, entrei no poço com muitos preconceitos de como os mercados funcionam. Que tipo de preconceitos? Adotei a ideia de que poderia aplicar as técnicas analíticas que aprendi como matemático aos mercados de maneira direta. Eu estava errado sobre isso. Você tentou fazer isso? Os operadores externos vivem ou morrem de acordo com suas ideias sobre o mercado ou seus sistemas. Isso não é verdade para os operadores de pregão. Como operador de poço, você só precisa ser capaz de avaliar quando um mercado está fora de linha por um tick ou alguns ticks. Depois de dominar essa habilidade, você tende a sobreviver, independentemente de sua teoria subjacente ser sólida ou não. De fato, conheço muitos comerciantes de pit que se inscrevem em vários sistemas falsos, médias móveis, ciclos lunares e só Deus sabe o que. Quando recebem sinais desses sistemas, eles compram basicamente na oferta ou vendem na oferta. No final do mês, eles têm um lucro, que sempre atribuem ao seu sistema. No entanto, alguns desses sistemas são completamente vazios. Talvez eu tenha feito uma variação do mesmo tema. Eu tinha ideias sobre especular e negociar e me saí bem no poço. Mas não tenho certeza se ganhei dinheiro com minhas ideias sobre o mercado. Qual foi a base de suas decisões de compra e venda no local? Basicamente, eu comprava quando mãos fracas estavam vendendo e vendia quando estavam comprando. Em retrospecto, não tenho certeza de que minha estratégia tenha algo a ver com o meu sucesso. Se você presumir que o verdadeiro preço teórico está em algum lugar entre a oferta e a oferta, se você comprar na oferta, estará comprando no mercado por um pouco menos do que vale a pena. Da mesma forma, se você vender a oferta, estará vendendo por um pouco mais do que vale a pena. Consequentemente, no geral, meus negócios tiveram um retorno esperado positivo, independentemente da minha estratégia. Só esse fato poderia muito bem ter representado 100% do meu sucesso. Na verdade, é isso que você pensa. Penso que a margem de execução foi provavelmente a principal razão do meu sucesso como operador de pregão. O principal fator que reduz as pequenas contas de clientes não é que os pequenos comerciantes estão tão inevitavelmente errados, mas simplesmente que não conseguem vencer seus próprios custos de transação. Por custos de transação, quero dizer não apenas comissões, mas também a derrapagem ao fazer um pedido. Como operador de poço, eu estava do outro lado desse skid. Como ex-PhD candidato em matemática, você perdeu o desafio intelectual no que estava fazendo. Inicialmente sim. Mas acabei fazendo uma pesquisa séria sobre preços, e esse foi um problema tão difícil quanto qualquer coisa que eu já vi na academia. Alguma das áreas que você estudou em matemática foi aplicável ao desenvolvimento de sistemas de negociação. Certamente, estatísticas. A análise dos mercados de commodities é propensa a armadilhas na inferência estatística clássica, e se alguém usa essas ferramentas sem ter um bom entendimento fundamental, é fácil ter problemas. A maioria das aplicações clássicas da estatística baseia-se no pressuposto de que a distribuição de dados é normal ou de alguma outra forma conhecida. As estatísticas clássicas funcionam bem e permitem que você tire conclusões precisas se estiver correto ao assumir a distribuição de dados. No entanto, se suas suposições de distribuição estiverem um pouco erradas, o erro será suficiente para atrapalhar os estimadores estatísticos delicados e, estimadores mais robustos, produzirão resultados mais precisos. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para extrair significância dos dados marginais não têm lugar nas negociações. Precisamos de instrumentos estatísticos bruscos, técnicas robustas. Você poderia definir o que você quer dizer com robusto. Um estimador estatístico robusto é aquele que não é perturbado muito por suposições equivocadas sobre a natureza da distribuição. Por que você acha que essas técnicas são mais apropriadas para a análise do sistema de negociação? Porque acredito que as distribuições de preços são patológicas. De que maneira? Como exemplo, as distribuições de preços têm mais variação, uma medida estatística da variabilidade nos dados do que seria de esperar com base na teoria da distribuição normal. Benoît Mandalbro, o criador do conceito de dimensão fracionária, conjeturou que as distribuições de mudança de preço realmente têm variação infinita.
A variação da amostra, isto é, a variabilidade implícita nos preços, fica cada vez maior à medida que você adiciona mais dados. Se isso for verdade, a maioria das técnicas estatísticas padrão são inválidas para aplicativos de dados de preços. Eu não entendo como a variação pode ser infinita. Um exemplo simples pode ilustrar como uma distribuição pode ter uma média infinita. A propósito, uma variação é uma média, é a média dos quadrados dos desvios em relação a outra média. Considere uma caminhada aleatória simples e unidimensional gerada, digamos, pelos lançamentos de uma moeda justa. Estamos interessados no tempo médio de espera entre sucessivas equalizações de cara e coroa, ou seja, o número médio de lançamentos entre laços sucessivos nos totais de cara e coroa. Normalmente, se provarmos esse processo, descobrimos que o tempo de espera entre os empates tende a ser curto. Isso não é surpreendente. Como sempre partimos de uma situação de empate na medição do tempo de espera, outro empate geralmente não está longe. No entanto, às vezes, cara ou coroa fica muito à frente, embora raramente, e então podemos ter que esperar uma quantidade enorme de tempo por outro empate. Especialmente porque lançamentos adicionais têm a mesma probabilidade de aumentar essa discrepância do que diminuí-la. Assim, nossa amostra tenderá a consistir em muitos tempos de espera relativamente curtos e em alguns discrepantes grandes valores discrepantes. Qual é a média? Notavelmente, essa distribuição não tem média, ou você pode dizer que a média é infinita. Em qualquer estágio, a média da amostra será finita, é claro, mas à medida que você coleta mais dados da amostra, a média aumenta inexoravelmente. Se você desenhar dados de amostra suficientes, poderá fazer com que a média da amostra seja tão grande quanto desejar. No exemplo do sorteio que você acabou de fornecer, simulações em computador tornam possível gerar enormes amostras de dados que permitem concluir que a média não tem limite. Mas como você pode afirmar definitivamente que as variações das distribuições de preços de mercadorias não são finitas? Os dados disponíveis não são muito limitados para tirar essa conclusão. Existem problemas estatísticos para determinar se a variação da mudança de preço é infinita. De certa forma, essas dificuldades são semelhantes aos problemas para determinar se estamos enfrentando o aquecimento global. Existem indicações sugestivas de que somos, mas é difícil distinguir o aumento recente da temperatura da variação aleatória. A obtenção de dados suficientes para garantir que a variação da mudança de preço seja infinita pode levar um século. Quais são as implicações práticas da variação não ser finita? Se a variação não for finita, isso significa que, em algum lugar, há cenários mais extremos do que você imagina, certamente mais extremos do que seria implícito no pressuposto de que os preços estão em conformidade com uma distribuição normal, um pressuposto subjacente à maioria das aplicações estatísticas. Testemunhamos um exemplo na queda de 8.000 pontos no S&P de um dia em 19 de outubro de 1987. A teoria normal das estimativas diria que uma mudança de preço de um dia desse tamanho pode acontecer algumas vezes em um milênio. Aqui vimos isso acontecer dentro de uma década após a inauguração do contrato de S&P. Este exemplo fornece uma ilustração perfeita do fato de que, se os preços de mercado não tiverem uma variação finita, qualquer estimativa de risco derivada classicamente será significativamente subestimada. Além de sugerir que os negociadores precisam ser mais conservadores no controle de riscos do que pode ser implícito em interpretações estatísticas diretas, existem outras implicações práticas de usar o que você chama de abordagem robusta, em oposição a métodos que assumem uma distribuição de probabilidade normal. Uma aplicação importante refere-se a uma situação em que você possui vários indicadores para um determinado mercado. A questão é, como você combina com mais eficiência vários indicadores? Com base em determinadas medidas estatísticas delicadas, pode-se atribuir pesos aos vários indicadores. Mas essa abordagem tende a ser carregada de suposições com relação ao relacionamento entre os vários indicadores. Na literatura sobre estatísticas robustas, você descobre que, na maioria das circunstâncias, a melhor estratégia não é um esquema de ponderação otimizado, mas ponderar cada indicador em 1 ou 0. Em outras palavras, aceite ou rejeite. Se o indicador for bom o suficiente para ser usado, é bom o suficiente para ser ponderado igualmente com os outros. Se não conseguir atender a esse padrão, não se preocupe. O mesmo princípio se aplica à seleção comercial. Como você deve distribuir seus ativos entre diferentes negócios? Mais uma vez, eu argumentaria que a divisão deveria ser igual. Ou uma negociação é boa o suficiente, caso em que deve ser implementada em tamanho real ou não vale a pena se preocupar. Você falou anteriormente sobre as armadilhas na análise de mercado. Você pode fornecer outros exemplos. Qualquer abordagem significativa deve ser invariável à escolha das unidades. Uma violação flagrante desta regra ocorre em uma determinada classe de técnicas de gráfico de barras. Alguns deles são simples, ângulos de 45 graus, e outros são chuvosos, desenhando pentágonos regulares no gráfico, mas o que todos eles têm em comum é o uso de ângulos em um gráfico de barras. Muitas das compêndias da técnica de negociação, mesmo algumas que alegam sofisticação, tratam essas ideias. Há uma consideração simples que invalida absolutamente todos os métodos de ângulos de tamanho certo em um único golpe. O tamanho de um ângulo em um gráfico de barras não é invariável a alterações de escala. Por exemplo, considere a técnica de desenhar uma linha a partir de um movimento baixo em um ângulo de 45 graus. Se você fizer isso em dois gráficos do mesmo contrato, mas com diferentes escalas de tempo e preço, digamos de dois serviços diferentes, as linhas de 45 graus serão diferentes. Subsequentemente, eles cruzarão a série de preços em locais diferentes. De fato, o ângulo de uma linha que une dois preços em um gráfico de barras não é uma propriedade da série de preços. Depende completamente de quais unidades você usa para preço e tempo e como as coloca no gráfico, todas arbitrárias.
Existem bons e maus métodos, mas essas técnicas de ângulo não são um método. Como uma parte, observe que as linhas de tendência que envolvem conectar dois ou mais pontos na série de preços são invariáveis sob mudanças de escala e, portanto, fazem sentido de uma maneira que as linhas determinadas pelas inclinações não o fazem. Em gráficos de escala diferente, uma determinada linha de tendência tem inclinações diferentes, mas cruza a série de preços exatamente nos mesmos lugares. A falta de significado intrínseco dos ângulos em um gráfico de barras tem significado mesmo para traders orientados a gráficos que não empregam ângulos. O quão acentuadamente uma tendência se inclina em um gráfico é frequentemente uma consideração psicológica ao se negociar. Se você for vítima dessa influência, estará deixando as considerações práticas e estéticas do criador de gráficos interferirem em suas negociações. Qualquer tendência pode ser feita para parecer suave ou íngreme, ajustando a escala de preços. Este exemplo também destaca uma das vantagens da negociação computadorizada. Um computador ignora tudo, exceto o que é instruído a não ignorar. Se você quisesse que o sistema do seu computador estivesse ciente da inclinação, teria que programar esse recurso nele. Nesse ponto, seria bastante claro que o valor da inclinação depende diretamente da escolha de unidades e escalas para os eixos de tempo e preço. Eu sempre fiquei impressionado com quantas pessoas estão inconscientes da natureza dependente da escala dos ângulos do gráfico ou despreocupadas com suas ramificações. Minha percepção da arbitrariedade inerente aos métodos de declive de linha é precisamente o motivo pelo qual nunca estive disposto a gastar nem 5 minutos em ângulos de Gann ou a trabalhar pelos proponentes dessa metodologia. Quais são algumas das armadilhas analíticas no design de sistemas de negociação? Existem muitas armadilhas no design de sistemas. Primeiro de tudo, é muito fácil cometer erros pós-dicativos. Defina pós-ditativo. Usando informações que podem estar disponíveis somente após o fato. Às vezes, a pós-ditadura é flagrante, um erro de programação. Por exemplo, você usa o preço de fechamento em um cálculo para decidir se deve iniciar uma negociação antes do fechamento. Esse tipo de problema, que não é incomum, geralmente traz sua presença quando você gera estatísticas de desempenho irrealisticamente boas. Mas existem tipos mais sutis de erros pós-dicativos. Os preços mais altos nos seus dados são seguidos por preços mais baixos, quase por definição. Se você incorporasse esses preços mais altos em uma regra de negociação ou os escondesse por meio de considerações sazonais, a regra funcionaria nos seus dados, mas apenas de forma positiva. Alguma outra armadilha? Um que já foi mencionado muito é o problema de sobreajuste. Quanto mais graus de liberdade você tiver, mais seu sistema poderá se ajustar à série de preços. Por favor, defina graus de liberdade para o leitor não matemático. Na sua forma mais clara, um grau de liberdade é um número, o chamado parâmetro, que gera um sistema diferente para cada valor permitido. Por exemplo, um sistema de média móvel varia dependendo de quantos dias um escolhe a média. Este é um grau de liberdade e seus valores permitidos são números inteiros positivos. Mas também pode haver graus ocultos de liberdade. Pode-se ter estruturas dentro do sistema que podem assumir várias formas alternativas. Se várias alternativas forem testadas, isso dará ao sistema outra chance de se adaptar às idiosincrasias passadas nos dados. Não é apenas perigoso ter muitos graus de liberdade em seu sistema, também existem graus ruins de liberdade. Suponha que um certo grau de liberdade em seu sistema colide apenas com muito poucas tendências superdimensionadas nos dados e, de outro modo, não afete a maneira como o sistema é negociado. Ao apostar em características acidentais da pequena amostra de grandes tendências, esse grau de liberdade pode contribuir substancialmente para a superadaptação, mesmo que o número geral de graus de liberdade seja administrável. Como você determina em que medida o desempenho de um sistema é afetado pela superadequação dos dados passados em vez de capturar verdades sobre o comportamento do mercado? A melhor maneira é olhar para centenas de exemplos. Adicione graus de liberdade a um sistema e veja quanto você pode obter deles. Adicione os falsos e veja o que você pode obter. Não conheço nenhum substituto para a experiência neste assunto. Tente muitos sistemas. Experimente sistemas que fazem sentido para você e outros que não. Tente sistemas que possuem muito poucos parâmetros e outros que lhes são exigentes. Depois de um tempo, você desenvolve uma intuição sobre a troca entre graus de liberdade e a confiabilidade do desempenho passado como um indicador do desempenho futuro. Você tem um limite para quantos graus de liberdade você colocaria em um sistema. 7 ou 8 é provavelmente demais. 3 ou 4 está bem. Qual a sua opinião sobre otimização? Otimização refere-se ao processo de testar muitas variações de um sistema para o passado e, em seguida, selecionar a versão com melhor desempenho para a negociação real. E tem uma parte válida do repertório do comerciante mecânico, mas se você não usar o cuidado metodológico na otimização, obterá resultados que não são reproduzíveis. Como você evita essa armadilha? Você realmente está preso entre objetivos conflitantes. Se você evitar otimizações por completo, terá um sistema muito inferior ao que poderia ser. Se você otimizar demais, no entanto, você terminará com um sistema que informa mais sobre o passado do que o futuro. De alguma forma, você tem que mediar entre esses dois extremos. Além das coisas sobre as quais já conversamos, que conselho você daria para as pessoas envolvidas no desenvolvimento de sistemas? Se os resultados de desempenho do sistema não lhe incomodam, provavelmente não vale a pena procurar. Tem que ser um resultado notável. Além disso, se você precisar de técnicas estatísticas delicadas, carregadas de suposições, para obter resultados de desempenho superiores, desconfie da validade do sistema. Como regra geral, seja muito cético em relação aos seus resultados. Quanto melhor o sistema parecer, mais inflexível você deve ser ao tentar refutá-lo.
Essa ideia vai muito contra a natureza humana, que quer fazer com que o desempenho histórico de um sistema pareça o melhor possível. Karl Popper defendeu a ideia de que todo progresso no conhecimento resulta de esforços para falsificar, e não confirmar, nossas teorias. Se essa hipótese é verdadeira ou não em geral, é certamente a atitude certa a ser levada à pesquisa comercial. Você deve tentar o seu melhor para refutar seus resultados. Você tem que tentar matar sua pequena criação. Tente pensar em tudo o que pode estar errado com seu sistema e em tudo o que suspeita. Se você desafia seu sistema sinceramente tentando refutá-lo, então talvez, apenas talvez, seja válido. Você usa padrões de gráficos em seus sistemas. A maioria das coisas que parecem boas em um gráfico, digamos, 98%, não funciona. Por que é que? A mente humana foi criada para criar padrões. Ele verá padrões em dados aleatórios. Um livro de estatísticas da virada do século colocou desta maneira: um olho muito bom para o padrão o encontrará em qualquer lugar. Em outras palavras, você verá mais no gráfico do que realmente existe. Além disso, não analisamos os dados de maneira neutra, ou seja, quando o olho humano digitaliza um gráfico, ele não dá a todos os pontos de dados o mesmo peso. Em vez disso, tenderá a se concentrar em certos casos pendentes e tendemos a formar nossas opiniões com base nesses casos especiais. É da natureza humana escolher os sucessos impressionantes de um método e ignorar as perdas diárias que o afetam profundamente. Assim, mesmo uma leitura bastante cuidadosa dos gráficos é propensa a deixar o pesquisador com a ideia de que o sistema é muito melhor do que realmente é. Mesmo se você der um passo adiante, fazendo uma pesquisa cuidadosa com as mãos, ainda há uma forte tendência a influenciar os resultados. De fato, esse viés existe em todas as pesquisas científicas, e é por isso que eles têm testes Persnickit duplo cegos. Até o pesquisador mais honesto tenderá a enviesar dados em direção à sua hipótese. Não pode ser ajudado. Quando pesquisei manualmente, tomei a atitude de descontar meus resultados em 20 a 50%. Lembro-me de uma vez quando estava em um voo de São Francisco para Nova York, tive uma nova ideia de sistema que me deixou entusiasmado e queria testar preliminarmente as paradas. O sistema envolvia o uso de um indicador convencional, estocástico, acredito, de uma maneira não convencional. Eu tentei o sistema em vários mercados diferentes, e parecia ter um ótimo desempenho. Quando finalmente testei o computador do sistema, descobri que ele realmente perdia dinheiro. O que aconteceu foi que meu alinhamento entre o indicador na parte inferior do gráfico e o preço na parte superior diminuiu em um dia ou mais. Como os sinais costumavam ocorrer durante períodos de movimento rápido dos preços, ficar fora de um dia poderia significar a diferença entre estar do lado errado do mercado para uma movimentação de 500 pontos, por exemplo, em um mercado como o S&P, em vez de do lado direito. Uma diferença de 1.000 pontos, US $5.000 no S&P. Então, o que realmente parecia um grande sistema provou ser totalmente inútil. Desde então, tenho sido muito cauteloso ao tirar conclusões do teste manual. Agora espero até que os resultados do computador cheguem. O desejo de encontrar padrões é o mesmo capricho humano que convence as pessoas de que há validade em superstições, astrologia ou adivinhos. Os sucessos são muito mais surpreendentes do que os fracassos. Você lembra os momentos em que o oráculo realmente atingiu a unha na cabeça e você tende a esquecer os casos em que a previsão era ambígua ou errada. Seus comentários parecem implicar basicamente que a leitura do gráfico é apenas carregada de armadilhas e suposições infundadas. Sim, ele é. Pode haver pessoas por aí que podem fazer isso, mas eu certamente não posso. Todo comerciante de gráficos de reconhecimento de padrões que conheço torna as negociações que ele realmente gosta maiores do que as que ele não gosta tanto. Em geral, isso não é uma boa ideia. Você não deveria estar investindo nos negócios individuais. E certamente é errado investir mais em alguns negócios do que em outros. Além disso, se você acha que está criando uma situação lucrativa observando os gráficos, é muito difícil não se sentir excessivamente responsável se o comércio não funcionar. O que, suponho, é ruim. Sim, é muito desestabilizador. Considerando que, se você tem um sistema mecânico, isso não é um problema. Está certo? Seu trabalho é seguir o sistema. Se o sistema faz algo que resulta em perdas, isso é apenas uma parte esperada do sistema. Seu julgamento pode estar em jogo durante todo o desempenho do seu sistema, mas não há sentido em que seu julgamento esteja em jogo em uma única transação. Entendo perfeitamente as vantagens psicológicas de uma abordagem mecânica, supondo, é claro, que seja eficaz, mas você também está dizendo que é cético em relação à leitura de gráficos como uma abordagem geral à negociação. Quando tenho uma ideia baseada em um padrão de gráfico, tento reduzi-la a um algoritmo que posso testar em um computador. Se um método for realmente válido, você poderá explicá-lo em um computador. Mesmo que você não possa defini-lo com precisão, ainda poderá inventar um algoritmo que descreva aproximadamente o padrão. Se o seu algoritmo fornecer uma estimativa obtenha um ganho próximo de zero, como normalmente é o caso, então não se iluda acreditando que o padrão tem validade que depende de alguma interpretação indescritível que você traz a ele. Em outras palavras, o computador não mente, acredite mais do que nas suas noções intuitivas de confiabilidade de um padrão. Sim, porque, como mencionei antes, a mente humana tenderá a encontrar padrões onde não existem. Você segue seus sistemas absolutamente, ou às vezes intervém. Nesta fase do jogo, os sistemas de negociação por computador são algoritmos rotineiros. Eles podem ser complexos, mas ainda são simplórios. Qualquer sistema que eu conheça, se negociado em um nível suficientemente grande, ocasionalmente se desviará para terrenos excessivamente arriscados. Obviamente, essa vulnerabilidade pode ser evitada negociando muito pequeno, ou seja, escalando para os piores casos, mas é uma solução dispendiosa em termos de desempenho geral.
É melhor negociar em um nível razoável e, quando você se encontra com muita exposição, substitua seu sistema e reduza. Além disso, um bom sistema ocasionalmente o direcionará a fazer algo estúpido. Nesses casos, seu próprio julgamento é vital. De um modo geral, no entanto, se seu sistema for bom, não o substitua, exceto quando estiver violando claramente as intenções de seu design. Não adquira o hábito de manipular o sistema dia após dia. Salve sua criatividade e criatividade para a pesquisa. Você pode me dar um exemplo de sistema que viola as intenções de seu design? No dia do colapso do mercado de ações 19 de outubro de 1987, eu era baixo em SIPS e também em eurodólares. No encerramento, os SIPS caíram 8.000 pontos, mas os eurodólares caíram apenas 5 pontos. Minha mentalidade de negociador me disse que os eurodólares deveriam ter caído pelo menos 40 ou 50 pontos em simpatia pelo colapso da SIP. Embora meu sistema ainda estivesse com eurodólares curtos, cobri minha posição porque não gostei da ação do mercado. Essa foi a coisa certa a fazer. Sim? O mercado abriu quase 300 pontos a mais no dia seguinte. Quando você descobre que seu sistema faz algo que não é ideal por razões que você pode verbalizar, como no exemplo do eurodólar que você citou, você modifica seu sistema para incorporar uma nova regra para resolver essas situações. Se você se deparar com um determinado tipo de problema repetidamente, ou se encontrar uma falha estrutural no sistema, é hora de mudar o sistema. Mas você não deve alterá-lo toda vez que faz algo que não gosta. Nenhum sistema de complexidade algorítmica razoável se comportará de acordo com as intenções do projetista em todas as constelações de circunstâncias. Um designer não pode prever todas as situações possíveis. Mesmo que pudesse, seria imprudente adicionar um certo grau de liberdade ao sistema por algo que acontece menos de uma vez por ano. Algum outro exemplo de substituição do seu sistema que fica na sua mente? Sim, na época da Guerra do Golfo. Esta foi uma situação completamente sem precedentes. Nós nunca tivemos uma guerra antes do prazo. Meu instinto era não negociar, mas eu tinha outras preocupações. Considero que perder um negócio importante é um erro muito mais sério do que fazer um negócio ruim. Em qualquer sistema que vale a pena, você tem todos os tipos de backups para protegê-lo, ou seja, para garantir que você saia, quando faz um mau comércio. Por outro lado, normalmente, se você perde um bom negócio, não tem nada para protegê-lo, isto é, nada no sistema garantirá que você acabe entrando. Além disso, perder um bom comércio pode ser desmoralizante e desestabilizador, especialmente se você esteve no meio de um período perdedor. Como tantas decisões ruins de negociação, acaba custando mais do que apenas o dinheiro perdido ou não ganho na negociação. A falta de uma negociação importante tende a ter um efeito reverberante em toda a sua estratégia de negociação. Às vezes, pode levar semanas até você voltar aos trilhos. Por todas essas razões, senti que era inapropriado não negociar. Mas pensei que você dissesse que isso era um caso em que você substituiu o sistema. Fiz as negociações, mas reduzi pela metade o tamanho da minha posição normal. O que aconteceu? Eu fui derrotado ou, mais precisamente, meio derrotado. Então, mais uma vez, sua intervenção pareceu ajudar seu desempenho. Houve situações em que a substituição do sistema explodiu na sua cara. Muitos. Uma que se destaca ocorreu vários anos atrás, depois que eu sofri uma série de perdas mais do que o normal. Na época, eu era uma moeda longa. Alguma situação internacional se desenvolveu no fim de semana que fez com que as moedas subissem acentuadamente. Na segunda-feira de manhã, tive o que parecia ser um lucro inesperado. Na alegada base de que eu estava reduzindo minha exposição por causa do aumento da volatilidade, obtive lucros com metade da minha posição. De fato, minha exposição em todos os mercados da época era pequena e eu poderia facilmente ter proporcionado o risco extra na posição cambial. Simplesmente, após um período de muito prejuízo, eu não suportava a ideia de devolver todo esse lucro. Na verdade, eu raciocinei que as moedas haviam subido o suficiente, a chamada da contratendência. Logo depois, as moedas sofreram outra explosão positiva que superou a primeira. Essas oportunidades perdidas intencionalmente prejudicam mais do que perdas. Em suma, você descobriu que sua intervenção ajudou ou prejudicou seu desempenho. Tive a experiência de negociar simultaneamente comigo mesma, o que fiz durante a maior parte da minha carreira, e também de gerenciar uma conta de um associado, que negociei exclusivamente em um sistema mecânico. Embora o desempenho em minha conta tenha sido bom, a negociação de contas inteiramente no sistema mecânico definitivamente se saiu melhor. Eu sabia que um bom sistema me superaria em um ano inesperado, mas pensei que poderia superá-lo em um ano medíocre. Talvez eu pudesse ter uma vez, mas meus sistemas melhoraram ao longo dos anos. Essa experiência indicou o contrário. No entanto, suponho que até esse experimento não intencional, você deve ter pensado que suas substituições estavam ajudando o desempenho. Isso ocorre porque os momentos em que você faz algo que parece mais esperto do que o sistema são os que ficam com você. O deslize dia após dia é o tipo de coisa que você esquece. Claramente, minha substituição estava me custando dinheiro, mesmo que eu pensasse o contrário. Você mudou seus pontos de vista ao substituir. Certamente, agora sinto que deveria ser um processo muito mais seletivo do que fiz anos atrás. Você deve tentar expressar seu entusiasmo e criatividade fazendo pesquisas à noite, não substituindo seu sistema durante o dia. Substituir é algo que você deve fazer apenas em circunstâncias inesperadas, e somente com muita premeditação. Se você se sobrescreve rotineiramente, é um sinal claro de que há algo que você deseja no sistema que não foi incluído. Há algo que você possa dizer sobre como escolher seus negócios além do sistema. Não gosto de comprar retratos.
Se o mercado está subindo e acho que devo demorar, prefiro comprar quando o mercado está forte do que esperar por uma retração. Comprar um retrocesso é psicologicamente sedutor, porque você sente que está recebendo uma pechincha em relação ao preço que viu há um tempo atrás. No entanto, sinto que essa abordagem contém mais do que uma gota de veneno. Se o mercado retraiu o suficiente para fazer uma diferença significativa em seu preço de compra, o comércio não é tão bom quanto era antes. Embora o comércio ainda possa funcionar, há uma chance maior de que a tendência esteja mudando. Talvez ainda mais crítico, uma estratégia de tentar comprar em retrocessos geralmente resultará em você perder completamente o negócio ou ser forçado a comprar a um preço ainda mais alto. Comprar com retrocessos é uma daquelas manobras que proporcionam satisfação psicológica, em vez de oferecer benefícios em termos de aumento de lucros. Como regra geral, evite as coisas que lhe dão conforto, geralmente é falso conforto. Você tem alguma explicação racional para o funcionamento dos sistemas de acompanhamento de tendências? As pessoas tendem a se concentrar nos poucos resultados gerais que parecem mais prováveis e ignoram os cenários de baixa probabilidade. À medida que vários resultados possíveis se tornam cada vez menos prováveis, certos resultados negligenciados de pequena probabilidade aparecem à vista, um fenômeno limiar. O mercado precisa descontar essas novas possibilidades de maneira um tanto descontinuada. Evidentemente, o sucesso do segmento de tendências significa que movimentos de um tamanho característico têm mais do que aleatoriamente o início de tais ajustes descontínuos. Obviamente, o problema de inferência que o seguidor de tendências enfrenta é distinguir as partes iniciais de tais ajustes das oscilações aleatórias. Você tem alguma familiaridade com os sistemas vendidos ao público? Eu costumava manter-me a par deles, mas, dada a preponderância do lixo por aí, achei uma experiência exasperante. Você tem que peneirar tanto que é complicado e inútil que acho que é melhor gastar tempo discutindo. Por que você classifica esses sistemas como sem valor? Porque eles tendem a superestimar os dados passados. Você acha que a superadaptação é uma consequência da ingenuidade? Ou um desejo desenfreado de vender mais sistemas? Nesta data tardia, provavelmente é predominantemente falso. Você já viu muitos sistemas externos? Eu olhei cerca de 50. Desses 50, quantos tinham valor? E não acho que tenha um valor como sistema, mas tinha um elemento que pude usar mais tarde. Você acha que comprar sistemas é um desperdício de dinheiro? Na maior parte, sinto que é verdade. Eu odiaria pensar quanto dinheiro uma pessoa teria que gastar ao acaso em algo bom. Se você tem os recursos para avaliar sistemas, é melhor gastar seu tempo desenvolvendo suas próprias ideias. Eu não recomendaria comprar sistemas. A ideia de que se um sistema realmente funcionasse, com isso quero dizer uma combinação de boa lucratividade, baixa volatilidade e durabilidade, não faria sentido monetário para alguém vendê-lo. Ocasionalmente, pode acontecer que alguém invente algo realmente bom e o venda porque ele precisa do dinheiro. Mas, na minha experiência, algo de bom não é descoberto em um ônibus da Greyhound enquanto folheia os gráficos, é algo desenvolvido ao longo de anos. Normalmente, se uma pessoa investiu tempo e dinheiro suficientes no desenvolvimento de um sistema, ele ou ela desejará usar o sistema, não vendê-lo. Qual a sua opinião sobre a opinião contrária? A opinião contrária tenta empurrar a ideia de negociar contra a maioria em operações individuais. Embora teoricamente essa abordagem possa funcionar, dado o tipo certo de informação sobre a composição do mercado, na prática a informação disponível para traders de opinião contrários é de significado questionável. Por exemplo, considere os números de consenso. Elas são baseadas em recomendações de boletins de mercado, serviços de consultoria e assim por diante. Portanto, esses números modelam um grupo muito não representativo de comerciantes, aqueles que negociam com conselhos de cartas de mercado. Eu não conheço nenhum. De qualquer forma, essa é uma pergunta empírica, os números de consenso funcionam. Nossa pesquisa indica que é marginalmente lucrativo comprar, não vender, um mercado com um consenso altista extremamente alto. Você tem alguma opinião sobre os populares indicadores técnicos de sobrecompra/sobrevenda, como RSI e estocástico? Eu acho que esses indicadores são quase inúteis. Não estou sugerindo que você não deva pesquisar sobre essas abordagens, você pode ser muito promíscuo em sua pesquisa, mas não em suas negociações. Depois de fazer a pesquisa, você classificaria essas abordagens como falsas informações. Sim, eles estão perto de zero em termos de suas expectativas de lucro. O que esses padrões fazem durante as consolidações de mercado, eles perdem durante as tendências. Por que você acredita que essas abordagens são tão populares se são ineficazes para fins comerciais? Por um lado, quando você olha para esses indicadores sobrepostos em um gráfico de preços, eles parecem muito melhores do que realmente são. O olho humano tende a perceber o tempo em que esses indicadores são chamados com precisão de altos e baixos menores, mas perde todos os sinais falsos e até que ponto eles estavam errados durante as tendências. Formalmente, o erro é a confusão entre probabilidades anteriores e posteriores. Por exemplo, é verdade que muitos extremos têm dias de reversão. Um dia de reversão é aquele em que o mercado atinge uma nova alta, baixa, e depois inverte a direção, fechando abaixo, acima, de um ou mais fechamentos diários imediatamente anteriores. Tudo o que está lhe dizendo é a probabilidade de ter um dia de reversão dado um preço extremo. O que você realmente quer saber é qual é a probabilidade de ter um extremo, ou seja, uma mudança sustentada na tendência do mercado, uma vez que você tem um dia de reversão. Essa é uma probabilidade muito diferente. Só porque uma probabilidade é alta, isso não implica que a outra também seja alta. Se 85% de todos os topos e fundos têm a propriedade X, mas a propriedade X também ocorre com frequência suficiente em outros lugares, o uso desse indicador como sinal rasgará você em pedaços.
Além disso, essas abordagens são atraentes porque atuam em poldar as tendências humanas que induzem alguém a negociar contra a tendência ou a abreviar negociações de acompanhamento de tendências. É sempre tentador liquidar um bom negócio em evidências frágeis. E a análise cíclica, que é outra técnica utilizada pelos comerciantes para tentar escolher partes superiores e inferiores. Existem métodos científicos muito poderosos de análise cíclica, particularmente a análise de Fourier, que foi inventada no século XIX, essencialmente para entender a transferência de calor. A análise de Fourier foi tentada repetidamente nos preços de mercado, começando no final do século XIX com o trabalho do matemático francês Louis Bachelier. Toda essa pesquisa científica falhou em descobrir quaisquer componentes cíclicos sistemáticos nos dados de preços. Essa falha argumenta fortemente contra a validade de vários sistemas de negociação baseados em ciclos. E quero enfatizar que as técnicas para encontrar ciclos são muito mais fortes do que as técnicas para encontrar tendências. Encontrar ciclos é um problema científico clássico. E os vários estudos que pretendem encontrar ciclos nos dados de preços. Os mercados sobem e descem. Assim, em algum sentido frouxo da palavra, existem ciclos. O problema é que você pode ajustar as ondas senoidais bem de perto, mesmo em padrões puramente aleatórios. Se você permitir que os períodos de ciclo diminuam e se expandam, pílula batidas e até inverta, como muitos desses teóricos do ciclo, ou, talvez com mais precisão, manivelas de ciclo. Poderá ajustar os ciclos em qualquer série de dados que flutue. A conclusão é que técnicas estatísticas rigorosas, como a análise de Fourier, demonstram que esses supostos ciclos são praticamente aleatórios. Você acredita que as tentativas de aplicar inteligência artificial à negociação podem ter sucesso? Penso que eventualmente os dispositivos cibernéticos serão capazes de superar os humanos em todas as tarefas, incluindo o comércio. Não acredito que, só porque somos feitos de carbono e fósforo, há coisas que podemos fazer que silício e cobre não podem. E como os dispositivos cibernéticos carecem de muitas de nossas limitações humanas, um dia eles serão capazes de fazê-lo melhor. Não tenho dúvidas de que, eventualmente, o melhor negociador do mundo será um autômato. Não estou dizendo que isso acontecerá em breve, mas provavelmente dentro das próximas gerações. Boa parte da comunidade acadêmica insiste que a natureza aleatória do comportamento dos preços significa que é impossível desenvolver sistemas de negociação que possam vencer o mercado a longo prazo. Qual a sua resposta? A evidência contra a teoria da caminhada aleatória da ação de mercado é impressionante. Centenas de traders e gerentes lucraram com sistemas mecânicos baseados em preços. E o argumento de que, se você tiver um número suficiente de pessoas negociando, algumas delas vão se sair bem, mesmo que apenas por causa do acaso. Isso pode ser verdade, mas a probabilidade de experimentar o tipo de sucesso que tivemos e continuamos a ter por acaso deve ser próxima de zero. Os sistemas funcionaram para nós ano após ano. Ensinamos alguns desses sistemas a outros, e funcionou para eles. Eles então administraram o dinheiro de outras pessoas e ele funcionou novamente. Sempre existe a possibilidade de que tudo poderia ter acontecido por sorte, mas a probabilidade seria infinitamente pequena. Na verdade, houve uma mudança dramática na visão acadêmica sobre esse assunto. Quando eu comecei neste negócio, o comércio mecânico era considerado uma loucura. Desde então, tem havido um número cada vez maior de artigos fornecendo evidências de que a teoria da caminhada aleatória é falsa. O comércio de sistemas passou de uma ideia periférica para um novo tipo de ortodoxia. Eu não acho que isso poderia ter acontecido se não houvesse algo. No entanto, devo admitir que acho desconcertante que o que começou como uma ideia renegada tenha se tornado um elemento da sabedoria convencional. Claro, você não pode realmente provar que o comportamento do preço é aleatório. Está certo? Você está contra o problema de tentar provar uma proposição negativa. Embora a afirmação de que os mercados sejam aleatórios seja uma proposição afirmativa, na verdade você está tentando provar um negativo. Você está tentando provar que não há componente sistemático no preço. Qualquer proposição negativa é muito difícil de confirmar, porque você está tentando provar que algo não existe. Por exemplo, considere a proposição negativa de que não há bolos de chocolate orbitando Júpiter. Isso pode ser verdade, mas é muito difícil de provar. A teoria da caminhada aleatória tem a desvantagem de ser uma proposição negativa. No entanto, na ausência de qualquer evidência em contrário, pode ser uma teoria plausível de manter. Neste ponto, no entanto, acho que há evidências contrárias suficientes para que qualquer acadêmico que ainda defende a ideia de que os mercados são aleatórios não está olhando para as realidades. Nos últimos anos, houve um tremendo aumento na quantidade de dinheiro sendo gerenciada por traders profissionais, usando estratégias computadorizadas de acompanhamento de tendências. Será que essa proliferação acabará matando o proverbial ganso que deposita o ovo de ouro? E tem difícil responder à questão de saber se a preponderância dos negociadores de sistemas, especialmente o grupo de grandes gerentes, está prejudicando o comércio de sistemas, porque existem dois tipos muito diferentes de evidências que produzem conclusões opostas. Primeiro, há a evidência estatística quantitativa de que os sistemas continuam funcionando. Depois, há o argumento qualitativo de que uma preponderância dos operadores de sistemas precisa mudar o mercado de tal maneira que o lucro não possa mais ser extraído dessa maneira. Em outras palavras, os teóricos da caminhada aleatória ainda podem dar a última risada. É difícil tratar evidências tão heterogêneas em uma estrutura comum para que um tipo de evidência possa ser pesado contra o outro. Bem, ambos os argumentos não podem estar certos. Em que você acredita? Os comerciantes de sistemas ainda têm um importante aliado antigo, a natureza humana. A natureza humana não mudou. Felizmente, ainda existem muitas pessoas negociando com seus instintos. Mas não há dúvida de que o jogo se tornou muito mais difícil.
Na biologia evolutiva, uma das soluções propostas para a questão de por que a reprodução sexual, em oposição ao assexual, é tão abundante é a hipótese da Rainha Vermelha, baseada no personagem de Alice no País das Maravilhas, em cujo país você teve que correr tão rápido quanto você poderia apenas ficar no lugar. A ideia é que a competição é tão severa que uma espécie precisa evoluir o mais rápido possível, apenas para permanecer onde está. A reprodução sexual fornece uma espécie de excedente evolutivo. Da mesma forma, existe uma concorrência tão forte no nicho de negociação de sistemas que o comerciante precisa desenvolver sistemas o mais rápido possível para permanecer no lugar. A implicação é de que a crescente proporção de profissionais no universo comercial total mudará a natureza dos mercados de tal maneira que sistemas previamente válidos não funcionem mais. Eu acho que é verdade. É por isso que estou disposto a aceitar sistemas com desempenho teórico um pouco menor se acho que eles têm a propriedade de serem diferentes do que acredito que a maioria dos outros comerciantes de sistemas está usando. Quando defendo os possíveis projetistas de sistemas que muitas pesquisas históricas podem ser invalidadas pela natureza mutável dos mercados futuros, elas invariavelmente respondem que a solução é desenvolver sistemas baseados em dados recentes, como se isso fosse fácil. Há um problema sério com essa abordagem. Os dados recentes devem ser menos estatisticamente significativos do que os dados históricos de longo prazo, simplesmente porque há muito menos. Os sistemas desenvolvidos exclusivamente com dados recentes são suportados de maneira frágil. Não há como contornar esse fato básico. Se você estivesse começando de novo, o que faria de diferente? Eu me concentraria mais em gerenciamento de dinheiro. Para meu arrependimento, foi algo que eu ignorei nos meus primeiros anos. Ironicamente, embora a administração do dinheiro seja mais importante que o modelo de preços, matematicamente, é o problema mais tratável. Existe algo único na sua abordagem à gestão do dinheiro. Uma desvantagem de muitos esquemas de gerenciamento de dinheiro é que eles estão ligados à suposição de uma função de utilidade logarítmica. Essencialmente, esse modelo pressupõe que o aumento da utilidade das pessoas para a riqueza adicional permaneça constante para aumentos percentuais iguais na riqueza. O problema com esse modelo é que ele não tem limites, eventualmente, ele dirá para você apostar no rancho. Existe uma objeção técnica às funções de utilidade ilimitadas, conhecidas como paradoxo de São Petersburgo. Eu posso dar o impulso disso com um exemplo simplificado. Suponha que você tenha $1 bilhão. Se sua função de utilidade é ilimitada, deve haver uma quantia em dinheiro que tenha uma utilidade tão grande que você esteja disposto a jogar uma moeda contra ela contra todo o seu patrimônio líquido de $1 bilhão. Não há dinheiro, embora possa haver considerações não monetárias, talvez 100 anos extras de vida, pelas quais uma pessoa sã jogaria fora um patrimônio líquido de $1 bilhão ao jogar uma moeda. Portanto, deve haver algo errado com as funções de utilidade ilimitadas. Usamos apenas funções de utilidade limitada em nosso trabalho sobre gerenciamento de riscos. As funções particulares de utilidade que usamos também têm a característica técnica desejável de que frações ótimas de investimento sejam independentes do nível de riqueza absoluto. Quanto você arrisca em uma única negociação? Você tem uma fórmula que você usa. Você não deve arriscar mais de 2% em uma negociação. Embora, é claro, você ainda possa perder mais se o mercado ultrapassar o ponto de saída pretendido. Quanto ao tamanho da aposta, se você plotar o desempenho em relação ao tamanho da posição, obtém um gráfico que se assemelha a uma daquelas baleias de cartoon, de frente para a frente e de testa alta. O lado esquerdo do gráfico, correspondendo a um tamanho de posição relativamente pequeno, é quase linear. Nesse intervalo, um aumento no tamanho da negociação gera um aumento proporcional no desempenho. Porém, à medida que você aumenta o tamanho além desse intervalo, a inclinação ascendente se achata. Isso ocorre porque os rebaixamentos cada vez maiores, que o forçam a negociar em menor valor, inibem sua capacidade de retornar após perdas. O ideal teórico é alcançado exatamente sobre onde estaria o buraco da baleia. À direita desse ótimo, o gráfico cai, um tamanho médio de posição apenas modestamente maior que o ideal teórico fornece um desempenho negativo. O tamanho da negociação é um aspecto que você não deseja otimizar. O ideal vem logo antes do precipício. Em vez disso, seu tamanho de negociação deve estar no limite superior do intervalo em que o gráfico ainda está quase reto. Quão importante é a inteligência nas negociações? Não vi muita correlação entre boas negociações e inteligência. Alguns traders pendentes são bastante inteligentes, mas alguns não. Muitas pessoas extraordinariamente inteligentes são comerciantes horríveis. Inteligência média é suficiente. Além disso, a maquiagem emocional é mais importante. Suponho que você provavelmente estivesse envolvido no desenvolvimento dos sistemas que foram ensinados às tartarugas. Veja o próximo capítulo para obter detalhes do plano de fundo. Sim, eu estava. Pelo que entendi, o catalisador do programa de treinamento da Tertal foi um desacordo entre você e Richard Dennis sobre se o comércio bem-sucedido poderia ser ensinado. Sim? Peguei o ponto de vista de que simplesmente não podia ser ensinado. Argumentei que só porque poderíamos fazer isso não significava necessariamente que poderíamos ensiná-lo. Eu assumi que um comerciante adicionou algo que não poderia ser encapsulado em um programa mecânico. Eu estava provado errado. O programa Tertal provou ser um sucesso notável. Em geral, eles aprenderam a negociar muito bem. A resposta para a questão de saber se a negociação pode ser ensinada deve ser um sim não qualificado. Você acredita que os sistemas que Dennis e você apresentaram às tartarugas se degradaram porque agora há 20 novos discípulos usando as mesmas abordagens? Com centenas de milhões sob gestão, se eles ainda estavam negociando da mesma maneira, é difícil ver como isso pode falhar. No entanto, é difícil dizer até que ponto as tartarugas ainda estão negociando o mesmo sistema.
Eu diria que muitos deles estão fazendo as coisas de forma diferente agora. Se a negociação pode ser ensinada a qualquer pessoa com inteligência razoável. Qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os bons sistemas tendem a violar as tendências humanas normais. Das pessoas que aprendem o básico, apenas uma pequena porcentagem será bem-sucedida. Se um jogo de apostas entre um certo número de participantes for disputado por tempo suficiente, eventualmente um jogador terá todo o dinheiro. Se houver alguma habilidade envolvida, isso acelerará o processo de concentração de todas as apostas em poucas mãos. Algo assim acontece no mercado. Existe uma tendência geral persistente de que a equidade flua de muitos para poucos. A longo prazo, a maioria perde. A implicação para o profissional é que, para vencer, você deve agir como uma minoria. Se você levar hábitos e tendências humanas normais para o comércio, gravitará em direção à maioria e inevitavelmente perderá. Você pode expandir o que considera os hábitos humanos normais que levam à perda. Os teóricos da decisão realizaram experimentos nos quais as pessoas recebem várias opções entre coisas seguras, quantias em dinheiro, e loterias simples, a fim de verificar se as preferências dos sujeitos são racionalmente ordenadas. Eles descobrem que as pessoas geralmente escolhem um ganho seguro em vez de uma loteria com um ganho esperado mais alto, mas evitam uma perda certa em favor de uma loteria ainda pior, desde que a loteria lhes dê a chance de sair à frente. Essas tendências humanas evidentemente instintivas significam condenação ao profissional, pegue seus lucros, mas brinque com suas perdas. Essa atitude também é reforçada culturalmente, como exemplificado pelo conselho: aproveite as oportunidades, mas mantenha-se firme na adversidade. Um conselho melhor para o comerciante seria: assista à toa enquanto surgem oportunidades de obter lucro, mas as adversidades acontecem como um coelho. Um ditado comum sobre esse assunto que é completamente equivocado é: você não pode falir em obter lucros. Isso é precisamente quantos comerciantes não ir à falência. Enquanto os amadores quebram ao sofrer grandes perdas, os profissionais quebram ao obter pequenos lucros. O problema, em poucas palavras, é que a natureza humana não opera para maximizar o ganho, mas para maximizar a chance de ganho. O desejo de maximizar o número de negociações vencedoras, ou minimizar o número de negociações perdidas, funciona contra o profissional. A taxa de sucesso das negociações é a estatística de desempenho menos importante e pode até estar inversamente relacionada ao desempenho. Existem outras tendências humanas naturais que você acha que tendem a sabotar o sucesso nas negociações. Existe o que me refiro como a chamada da contratendência. Há uma constelação de fatores cognitivos e emocionais que leva as pessoas a contrariar automaticamente sua abordagem. As pessoas querem comprar barato e vender caro, isso por si só os torna contrários à tendência. Mas a noção de preciosidade ou preciosidade deve estar ancorada em alguma coisa. As pessoas tendem a ver os preços aos quais estão acostumados como normais e os preços removidos desses níveis como aberrantes. Essa perspectiva leva as pessoas a negociar, contrariando uma tendência emergente no pressuposto de que os preços retornarão ao normal. Aí lhes sai do caminho para o desastre. Que outros aspectos da natureza humana impedem o sucesso comercial? O que realmente importa é a distribuição de resultados a longo prazo de suas técnicas, sistemas e procedimentos de negociação. Mas, psicologicamente, o que parece ser de suma importância é se as posições que você tem agora vão funcionar. As posições atuais parecem ser cruciais além de qualquer justificativa estatística. É bastante tentador distorcer suas regras para fazer com que seus negócios atuais funcionem, assumindo que a favorabilidade de suas estatísticas de longo prazo cuidará da lucratividade futura. 2 dos pecados capitais do comércio, dar perdas demais e obter lucros prematuramente, são tentativas de aumentar a probabilidade de as posições atuais serem bem-sucedidas, em detrimento grave do desempenho a longo prazo. Tendo visto pessoas que sobreviveram como comerciantes e aquelas que não sobreviverão, quais são as características que diferenciam esses dois grupos? As pessoas que sobrevivem evitam cenários de bolas de neve nas quais negociações ruins as tornam desestabilizadas emocionalmente e fazem mais negociações ruins. Eles também são capazes de sentir a dor de perder. Se você não sentir a dor de uma perda, estará na mesma posição das pessoas infelizes que não têm sensores de dor. Se eles deixarem a mão em um fogão quente, ele queimará. Não há como sobreviver neste mundo sem dor. Da mesma forma, nos mercados, se as perdas não machucam, sua sobrevivência financeira é tênue. Conheço alguns multimilionários que começaram a negociar com riqueza herdada. Em cada caso, eles perderam tudo porque não sentiram a dor quando estavam perdendo. Naqueles primeiros anos formativos de negociação, eles sentiram que poderiam se dar ao luxo de perder. É muito melhor você entrar no mercado com pouca força, sentindo que não pode perder. Eu prefiro apostar em alguém começando com alguns milhares de dólares do que em alguém que entrou com milhões. O que um comerciante perdedor pode fazer para se transformar? Eu posso resolver 2 situações. Se um profissional não sabe por que está perdendo, é inútil, a menos que possa descobrir o que está fazendo de errado. No caso do profissional que sabe o que está fazendo de errado, meu conselho é enganosamente simples: ele deve parar de fazer o que está fazendo de errado. Se ele não pode mudar seu comportamento, esse tipo de pessoa deve considerar se tornar um comerciante dogmático de sistemas. Houve alguma negociação em sua experiência que se mostrou especialmente difícil em um nível emocional? Um dia, no meu primeiro ano de negociação, fiquei comprando soja a apenas alguns centavos do limite. O mercado passou do limite para o limite sem um aumento. Demorou cerca de 3 minutos. Essa tela me convenceu a ficar aquém do limite. 2 minutos depois, o mercado estava novamente restrito. O que essa experiência lhe ensinou?
Foi a minha primeira lição em gerenciamento de riscos. Perdi mais da metade do meu patrimônio nessas 2 operações em 5 minutos. Como você se recuperou dessa perda? Negocie pequeno, tomando muitas pequenas decisões em vez de tentar fazer alguns negócios de grande sucesso. Você acha difícil lidar com o impacto emocional de grandes perdas? De muitas maneiras, grandes lucros são ainda mais traiçoeiros do que grandes perdas em termos de desestabilização emocional. Eu acho que é importante não estar emocionalmente ligado a grandes lucros. Eu certamente fiz alguns dos meus piores negócios depois de longos períodos de vitória. Quando você está em uma grande sequência de vitórias, há uma tentação de pensar que você está fazendo algo especial, o que permitirá que você continue a se impulsionar para cima. Você começa a pensar que pode se dar ao luxo de tomar decisões de má qualidade. Você pode imaginar o que acontece a seguir. Como regra geral, as perdas o fortalecem e os lucros o enfraquecem. Permita-me ampliar minha pergunta então. Você acha difícil lidar com a emocionalidade da negociação, seja devido a grandes perdas ou grandes lucros? Negociar pode ser um jogo positivo monetariamente, mas é um jogo negativo emocionalmente. Em algumas ocasiões, tive a seguinte experiência: um grupo de mercados nos quais estou fortemente comprometido se abre fortemente contra mim, quase no ponto de corte de minha perda. A perda parece esmagadora, eu posso até estar me perguntando se meu risco não foi muito alto. Então, milagrosamente, eu não sou impedido e, ao meio-dia, esses mercados passaram quase tanto comigo quanto antes contra mim. Como é isso? Não há nada na alegria que se aproximasse para compensar o sofrimento da manhã. O lucro parece grande, é claro, mas não parece ajudar tanto quanto a perda anterior doeu. Até certo ponto, o exemplo acima pode ser simplesmente uma exacerbação emocional, mas respostas assimétricas são perfeitamente válidas. Por exemplo, se uma mudança de preço levar o mercado ao seu ponto de parada, você não deve pensar em termos de retrações. Esse é o tipo de pensamento esperançoso que faz com que um profissional continue dando um pouco mais de espaço à perda. Obviamente, o mercado pode estar retraindo, em oposição a ter uma tendência invertida, mas não é isso que você deveria pensar quando chegar a hora de sair. Agora considere o caso em que o mercado está fortemente contigo, e não contra você. Aqui é bastante apropriado pensar em retrocessos. A nitidez do movimento indica que a volatilidade apenas aumentou, portanto, mesmo um lucro inesperado pode se dissipar rapidamente. A situação é assimétrica. Quando você está perdendo e o pensamento de que o mercado está refazendo pode ser reconfortante, o conceito está fora dos limites para consideração. Por outro lado, quando você tem um grande lucro e a ideia de uma retração é um pensamento desconfortável, deve estar na vanguarda da consideração. A negociação está cheia de assimetrias que a tornam uma proposição de soma emocional negativa. Se o comércio é emocionalmente insatisfatório, a única justificativa para fazê-lo é financeira. Não consigo imaginar por que alguém faria isso se não fosse financeiramente positivo. Esse é um dos poucos setores em que você ainda pode criar uma história de trapos para riquezas. Richard Dennis começou com apenas centenas de dólares e acabou ganhando centenas de milhões em menos de 2 décadas, isso é bastante motivador. Se você está jogando pela satisfação emocional, está fadado a perder, porque o que é bom geralmente é a coisa errada a fazer. Richard Dennis costumava dizer, um tanto zombeteiro, se é bom, não faça. De fato, uma regra que ensinamos às tartarugas foi, quando todos os critérios estiverem em equilíbrio, faça o que você menos deseja. Você precisa decidir desde o início se está jogando pela diversão ou pelo sucesso. Quer você o avalie em dinheiro ou de alguma outra maneira, para ganhar nas negociações, você precisa estar jogando pelo sucesso. A negociação também é altamente viciante. Quando os psicólogos comportamentais compararam a dependência relativa de vários esquemas de reforço, descobriram que o reforço intermitente, positivo e negativo dispensado aleatoriamente, por exemplo, o rato não sabe se sentirá prazer ou dor ao acertar a barra, é a alternativa mais viciante de todas, mais viciante do que apenas reforço positivo. O reforço intermitente descreve a experiência do jogador compulsivo, bem como do operador de futuros. A diferença é que, talvez, o comerciante possa ganhar dinheiro. No entanto, como na maioria dos aspectos afetivos do comércio de mercadorias, sua dependência constantemente ameaça a ruína. A dependência é a razão pela qual tantos jogadores que fazem fortunas deixam o jogo falido. Que conselho você daria para lidar com as armadilhas emocionais inerentes ao comércio? Algumas pessoas são boas em não gastar energia emocional em situações sobre as quais não têm controle. Eu não sou um deles. Uma vez, um antigo trader me disse, não pense no que o mercado fará, você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Pense no que você vai fazer se chegar lá. Em particular, você não deve perder tempo pensando naqueles cenários raros em que o mercado segue o seu caminho, pois nessas situações não há mais nada a fazer. Em vez disso, concentre-se nas coisas que você menos quer que aconteçam e em qual deve ser sua resposta. Algum conselho sobre como lidar com os períodos perdidos? Ajuda a não se preocupar com suas perdas. Se você estiver preocupado, canalize energia para a pesquisa. Ao longo dos anos na C&D, a empresa na qual Dennis e Eckhart eram parceiros, fizemos nossas melhores descobertas de pesquisa quando estávamos perdendo. Você acha que é porque esses são os momentos em que você tem a maior motivação para melhorar sua abordagem? Provavelmente é verdade. Entre as observações que você fez sobre mercados e negociações ao longo dos anos, alguém se destaca por ser particularmente surpreendente ou contra-intuitivo. Alguns anos atrás, uma empresa organizava um concurso anual de gráficos. Os competidores tiveram que prever os preços de liquidação de vários futuros para uma determinada data até um determinado prazo.
Alguém em nosso escritório da Lidl decidiu, acredito que brincadeira, usar o modelo de passeio aleatório. Em outras palavras, ele simplesmente usou os preços de liquidação do prazo como sua previsão. Ele não conseguiu se tornar um ganhador de prêmios com esse procedimento. Seu nome estava entre os 5 primeiros de uma lista de 50 segundos mais próximos. Este concurso teve centenas de participantes. Portanto, mais de 95%, e provavelmente mais de 99%, dos competidores pontuaram pior que a aleatoriedade cega. Isto não significa que é uma farsa. O extremo do resultado desta história parece apoiar um aparente fenômeno que observei muitas vezes ao longo dos anos, mas para o qual não tenho evidências concretas. A maioria das pessoas negocia pior do que um operador puramente aleatório. Sua hipótese implica que a maioria dos comerciantes seria melhor jogando dardos do que usar o método existente, um pensamento provocador. Como você explica esse fenômeno? O mercado se comporta como um oponente que está tentando ensinar você a negociar mal. Não quero sugerir que o mercado realmente tenha intenções, por que não? Uma analogia apropriada é a teoria da evolução, na qual você pode falar como se a evolução tivesse um propósito. Por exemplo, os pássaros desenvolveram asas para voar. Tecnicamente, isso está errado. Os pássaros não são darwinianos, e você pode ter certeza de que nenhum pássaro ou protobard jamais pretendeu desenvolver uma asa. No entanto, a seleção natural age da mesma maneira que pretende que as espécies evoluam coisas que são benéficas. Você pode falar sobre os mercados de maneira semelhante. Qualquer um que negociado por um tempo começa a sentir que os mercados têm certas características pessoais. Muitas vezes, a sensação que você tem é de que eles querem te pegar, que é simplesmente uma personalização do processo. Esta ilustração é bem fundamentada. O mercado se comporta muito bem como um tutor que está tentando incutir técnicas de negociação ruins. A maioria das pessoas aprende essa lição muito bem. Por favor, elabore. Que tipo de lições o professor está ensinando? Como a maioria dos lucros pequenos a moderados tende a desaparecer, o mercado ensina a descontá-los antes que eles escapem. Como o mercado gasta mais tempo em consolidações do que em tendências, ele ensina a comprar quedas e vender comícios. Como o mercado negocia repetidamente os mesmos preços e parece, se você esperar o suficiente, retornar aos preços que já havia visitado antes, ele ensina a manter negociações ruins. O mercado gosta de levar você à falsa segurança de técnicas de alta taxa de sucesso, que geralmente perdem desastrosamente a longo prazo. A ideia geral é que o que funciona na maioria das vezes é quase o oposto do que funciona a longo prazo. Um tema básico que percorre os comentários de Eckhart é que o que é bom geralmente é a coisa errada a se fazer. Como exemplo, os teóricos da decisão demonstraram que as pessoas preferem consistentemente obter uma vitória certa do que aceitar uma aposta com um retorno esperado mais alto. Eles também preferem jogar com uma perda, mesmo quando a aposta tem um resultado esperado pior do que uma alternativa de perda segura. Essas preferências instintivas são contrárias ao princípio mais fundamental de uma negociação bem-sucedida: reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem. Só porque esse aforismo se tornou um clichê não o torna menos válido. Outro exemplo de instinto contraproducente é o que Eckhart chama de o chamado da contratendência. Vender com força e comprar com fraqueza apela ao desejo das pessoas de comprar barato e vender caro. Embora essas negociações possam parecer melhores no momento da implementação, seguir uma estratégia de contratendência está quase inevitavelmente fadada ao fracasso. Essa afirmação não implica, no entanto, que a estratégia reversa, acompanhamento de tendências, seja um sucesso garantido, pois ambas as abordagens incorrem em custos de transação. A preocupação excessiva dos traders com relação às suas posições atuais envolve mais um exemplo do impacto prejudicial da gravitação em ações confortáveis. Tomar lucros antes que os objetivos pretendidos sejam alcançados para que o mercado não retire os ganhos, mantendo posições além dos pontos de liquidação de perdas pretendidos, na esperança de que o mercado esteja apenas testemunhando uma retração, e liquidando posições antes que os pontos de stop loss sejam atingidos. O medo de perder são exemplos de ações destinadas a melhorar a posição atual. No entanto, todas essas ações provavelmente afetarão negativamente o desempenho a longo prazo. As inclinações naturais das pessoas também as desviam no comércio de sistemas. Quanto mais o sistema estiver de acordo com o comportamento anterior dos preços, mais impressionantes serão as simulações históricas e melhor o comerciante se sentirá ao usar o sistema. No entanto, ironicamente, além de um ponto muito limitado, quanto mais esforço é gasto para tornar o sistema mais próximo do comportamento dos preços, provavelmente será o pior desempenho futuro real. O desejo de projetar um sistema que pareça ótimo também leva as pessoas a aceitar resultados simulados favoráveis sem uma análise suficiente. Muitas vezes, grandes resultados são simplesmente a consequência de erro ou metodologia ingênua. O conselho de Eckhart é que os projetistas de sistemas acreditem em seus resultados somente depois de fazerem todo o possível para refutá-los. Eckhart propõe que a tendência de fazer o que é confortável realmente levará a maioria das pessoas a experimentar resultados ainda piores do que os aleatórios nos mercados. Na verdade, ele está dizendo que a maioria das pessoas não perde simplesmente porque lhes falta habilidade para fazer melhor que o acaso, mas também porque traços humanos naturais os atraem a padrões comportamentais que na verdade levam a resultados piores do que aleatórios, um fato particularmente atraente à observação. Se Eckhart estiver certo, e eu acredito que ele esteja, a implicação crítica é que nossos instintos naturais nos enganarão no comércio. Portanto, o primeiro passo para ter sucesso como profissional é reprogramar o comportamento para fazer o que é correto e não o que é confortável. O silêncio das tartarugas. E tem um inglês em uma sala de desenho com painéis de carvalho. 2 cavalheiros obviamente ricos estão sentados em suas poltronas diante de um fogo crepitante, fumando seus cachimbos e discutindo sua filosofia de negociação.
É minha proposta, Colin, que qualquer pessoa possa ser ensinada a ser um supertrader. Não há nada de mágico nisso. Não há talento raro envolvido. É simplesmente uma questão de aprender as regras apropriadas e segui-las. Não há dúvida de que eu poderia treinar praticamente qualquer pessoa para fazer uma fortuna. Isso não faz sentido, Duncan. Você apenas acha que seu sucesso comercial se deve ao seu sistema. O que você não percebe é que você tem um talento especial. Você pode imprimir suas regras em cartas de 15 centímetros de altura e fazer com que as pessoas as leiam todos os dias durante um ano, e elas ainda não seriam capazes de fazer o que você faz nos mercados. Seu sucesso é uma função do seu talento. Não pode ser ensinado. Bem, Colin, esta deve ser a 100ª vez que tivemos essa discussão. Vamos resolver de uma vez por todas. Por que não escolhemos apenas 10 pessoas, ensinamos o meu sistema, damos a cada 1 milhão de libras para negociar e ver o que acontece? Essa é uma excelente ideia, Duncan. Escolha suas 10 pessoas, treine-as e, se no final de um ano elas não estiverem à frente, em média, em pelo menos 25%, um número modesto, considerando que você normalmente ganha 2 a 3 vezes por ano, você me paga 1 libra milhão. Se eles aumentarem mais de 25%, pagarei o mesmo valor. Duncan e Colin prosseguem até a janela, observando os transeuntes em busca de possíveis candidatos para o experimento. Cada vez que eles concordam com um indivíduo, eles enviam seu mordomo para convocar a pessoa. O texto acima pode parecer um enredo fantástico para uma história ou filme. Na verdade, é uma adaptação muito flexível, inspirada na deliciosa história de Mark Twain, a nota de banco de 1 milhão libras. No entanto, mude a configuração de Londres para Chicago, elimine o elemento monetário da aposta e substitua por uma mais sofisticada. Método para triagem de candidatos, e você realmente tem uma história verdadeira. O lendário comerciante Richard Dennis, que supostamente transformou uma participação inicial de vários milhares de dólares em uma fortuna estimada em US$ 200 milhões, teve essencialmente o mesmo argumento com seu parceiro, William Eckhart, entrevistado no capítulo anterior. Dennis argumentava que o sucesso comercial poderia ser ensinado, enquanto Eckhart zombava da ideia. Para resolver seu argumento em andamento, Dennis e Eckhart decidiram executar uma versão do experimento acima. Eles colocaram um anúncio no Wall Street Journal buscando pessoas interessadas em serem treinadas como comerciantes. Por meio de um processo de revisão de inscrições escritas, avaliação dos resultados de um exame e entrevista de finalistas selecionados, aproximadamente 1.000 entrevistados foram reduzidos a um grupo de 13. Durante um período de cerca de 2 semanas, Dennis e Eckhart ensinaram a esse grupo afortunado alguns de seus sistemas. Sem restrições, eles deram ao grupo todos os detalhes. Após o treinamento, Dennis então financiou esse grupo e os enviou para negociar por conta própria. O primeiro grupo teve um desempenho tão bom durante o ano inicial que Dennis repetiu o experimento no ano seguinte com um segundo grupo de 10. Esses 2 grupos de comerciantes tornarão-se coletivamente conhecidos na indústria como as tartarugas. Esse nome bastante curioso teve origem em uma viagem que Richard Dennis levou ao Oriente durante esse período de tempo. Em um ponto, ele visitou uma fazenda de tartarugas, na qual tartarugas foram criadas em enormes cubas. Na mente de Dennis, a imagem de cultivar milhares de tartarugas contorcendo-se em um imenso tanque era uma analogia perfeita para treinar comerciantes. O nome ficou preso. Richard Dennis estava certo. As pessoas poderiam realmente ser treinadas para serem operadores de sucesso excepcional. Para responder a essa pergunta, vamos retomar a cena 6 anos depois, quando estou me preparando para fazer este livro. Meu primeiro trabalho é pesquisar possíveis candidatos a serem entrevistados. Na área de negociadores de futuros, uma fonte de referência que usei foi o resumo trimestral fornecido pelos relatórios de contas gerenciadas. Este relatório resume o desempenho de um grande número de consultores de negociação de mercadorias, CTs, fornecendo uma única folha de sinopse para cada consultor. Na parte inferior de cada planilha, há uma tabela de resumo com as principais estatísticas, como retorno percentual anual médio, maior rebaixamento, proporção de Sharpe, uma medida de retorno/risco, porcentagem de meses vencedores e as probabilidades de testemunhar 50%, 30% e 20% de perda com o CTA fornecido. Para ser objetivo, folheei as páginas, olhando apenas para as mesas, não os nomes no topo das folhas, e verificando os nomes daqueles conselheiros cujo desempenho excepcional parecia pular da página. Ao final desse processo, eu havia marcado 18 das mais de 100 CTs pesquisadas. 8 desses 18 nomes, 44%, acabaram sendo tartarugas. Absolutamente surpreendente. Richard Dennis estava obviamente certo. É certo que os resultados teriam sido menos dramáticos um ano depois, já que 1991 provou ser um ano difícil para muitas das tartarugas. Pareceu-me claro que, se eu fosse prosseguir a busca pelos ingredientes do sucesso comercial, eu deveria estar conversando com as tartarugas. A singularidade do experimento de Dennis parecia fornecer uma oportunidade em comum para ver como as diferentes pessoas expostas ao mesmo treinamento diferiam na maneira como abordavam os mercados. Embora a ideia parecesse boa no papel, a execução se mostrou muito difícil. Antes de tudo, descobri que várias tartarugas simplesmente se recusavam a conversar. Olha, eu entendo sua reticência. No entanto, garanto que não imprimirei nada até que você o tenha visto e, se achar que divulgou inadvertidamente segredos comerciais, prometo não usar esse material. O risco é todo meu. Posso passar por todo o processo de entrevista e edição, apenas no final, para que você se recuse a me conceder permissão para usar a cópia. O que você tem a perder? Apesar dessas garantias, várias tartarugas simplesmente se recusaram a considerar participar. Aqueles que se recusaram a conversar eram apenas parte do problema.
O principal problema foi que o restante do grupo ficou bastante de boca fechada sobre qualquer coisa de interesse. Eu sabia muito bem que o grupo havia assinado acordos para não divulgar nenhuma parte do sistema e dificilmente esperava que eles compartilhassem esses segredos com o mundo, muito menos traissem uma confiança. Portanto, nas entrevistas, evitei perguntas específicas em relação ao sistema. Infelizmente, a cautela das tartarugas foi tão extrema que eles evitaram falar sobre qualquer coisa que estivesse remotamente conectada ao sistema. Eu não pude deixar de me lembrar dos filmes da Segunda Guerra Mundial, nos quais o piloto americano morto responde a todas as perguntas do interrogador repetindo sua classificação, arquivo e número de série. A seguir, é um segmento representativo destinado a fornecer uma amostra de a entrevista típica. Como você escolhe seus negócios? Basicamente, uso o sistema, mas não posso dizer muito mais do que isso. Sei que não podemos discutir as especificidades do sistema, mas você pode me dizer em termos gerais por que esse sistema tende a se sair muito melhor do que a grande maioria dos sistemas de acompanhamento de tendências existentes no mercado. Eu realmente não conheço os outros sistemas. Bem, para fins de comparação, vamos apenas usar o sistema típico de média móvel, que é essencialmente uma abordagem de acompanhamento de tendências. Sem divulgar segredos comerciais específicos, em um sentido conceitual geral, como os sistemas que Dennis lhe ensinou diferem dessas abordagens mais comuns. Prefiro não responder a isso. Quais são as regras de negociação em que você vive? As mesmas regras gerais, tenho certeza que você já ouviu falar em todos os lugares. Eu não acho que haja algo novo que eu possa adicionar. Vamos falar sobre uma situação comercial específica. O recente início da guerra aérea dos Estados Unidos contra o Iraque resultou em uma série de grandes movimentos de preços durante a noite. Você esteve em algum desses mercados? Você estava assistindo esses mercados durante a sessão noturna? Eu tive sorte, eu estava fora do mercado de petróleo na época. Que tal um mercado como o ouro, que também teve uma enorme reversão de preço na época? Sim, eu tinha uma posição em ouro. Não é nenhum segredo que a abordagem de Dennis era de natureza acompanhadora de tendências. Obviamente, então, desde que o mercado havia subido por um tempo antes do início da guerra aérea, você deve ter demorado muito tempo na época. A guerra começou à noite e, embora inicialmente os preços do ouro subissem, na manhã seguinte, eles haviam caído mais de $30. Você estava assistindo o mercado durante a sessão noturna? E se sim, como você reagiu? Eu saí. Isso ocorreu porque o mercado recebeu notícias que deveriam ter sido otimistas, ou seja, o início da guerra, subiram um pouco mais e começaram a negociar mais baixo. Não sei dizer. Mal estou falando de segredos comerciais aqui. O conceito de que a falha de um mercado em responder adequadamente a notícias importantes é uma pista significativa de ação de preço é algo que eu coloquei em um livro há 6 anos. E tenho certeza de que não fui a primeira ou a última pessoa a falar sobre essa ideia. Tudo o que estou perguntando é se esse foi o motivo por trás da perda rápida ou se havia mais. Havia mais, mas não posso falar sobre isso. Existe algo que não discutimos sobre os conceitos e a filosofia de negociação bem-sucedida que você gostaria de comentar? Longa pausa. Não, na verdade não. Não consigo pensar em nada. Ok, você entendeu a ideia. Aplicando o princípio de negociação apropriado, decidi reduzir minhas perdas e parar de solicitar entrevistas adicionais com a Tertal após as primeiras. Obviamente, a extraordinária sensibilidade das tartarugas à possibilidade de revelar qualquer coisa sobre o que Richard Dennis lhes havia ensinado, mesmo que inadvertidamente, forneceu um impedimento aparentemente intransponível para alcançar o tipo de discussões relativamente abertas que eu havia desfrutado com outros comerciantes. No entanto, selecionei pequenos trechos de 2 das entrevistas da Tertal que conduzi. O material a seguir oferece um pouco da experiência da tartaruga e fornece algumas ideias em termos de lições ou conselhos úteis sobre negociação. Michael Carr. Após a quase paranoia e até grosseria, encontrei em alguns dos meus pedidos de entrevistas preliminares entre as tartarugas, a atitude de Michael Carr veio como um alívio agradável. Ele não apenas aceitou graciosamente o pedido de entrevista, mas, ao saber que eu era um entusiasta das caminhadas, teve a consideração de me enviar um folheto sobre a trilha da Era do Gelo, que passa perto de sua casa. Carr estava no primeiro grupo de tartarugas treinadas por Richard Dennis. Ele começou a negociar em 1984 e, em seus 4 anos de negociação com Dennis, Carr teve uma média de 57% ao ano. Ele caiu moderadamente no primeiro terço de 1988, quando Dennis encerrou o programa. Carr não começou a negociar novamente até agosto de 1989, quando lançou sua própria empresa de CTA. No final de 1991, Carr cresceu 89% a partir desse ponto de partida. Entrevistei Carr em sua casa em Wisconsin, que praticamente fica em um lago e está conectada ao continente por uma entrada de automóveis muito longa. Cheguei no momento em que começou a tempestade. O escritório de Carr, com janelas ao redor, oferece vistas da água em todas as direções. A combinação das vistas panorâmicas da água e a tempestade proporcionou um cenário espetacular. Infelizmente, o cenário foi muito mais dramático do que nossa conversa. Embora Carr fosse bastante amigável, nosso intercâmbio foi impedido pela mesma cautela que caracterizou todas as entrevistas entre as tartarugas. Como você se tornou uma tartaruga? Eu estava na equipe de gerenciamento criativo da TSR, a empresa de jogos da fama de Dungeons & Dragons. Comecei com a TSR quando havia apenas alguns funcionários. Nos anos seguintes, a empresa passou por uma fase espetacular de crescimento, que culminou com mais de 300 pessoas na folha de pagamento. A empresa passou por tempos difíceis e fez cortes drásticos para sobreviver.
Perdi meu emprego junto com 200 outros trabalhadores. Foi nessa época que peguei uma cópia do Wall Street Journal. Ironicamente, foi no mesmo dia em que Richard Dennis publicou seu anúncio em busca de estagiários comerciais. Você tinha alguma experiência anterior no mercado de commodities na época? Certamente nenhuma experiência comercial. No entanto, enquanto trabalhava na TSR, tive a ideia de criar um jogo de commodities. Eu achava que os mercados de commodities tinham todos os ingredientes necessários para fazer um jogo de sucesso. Para obter as informações básicas, enviei para muitas publicações de intercâmbio. Também fiz um curso de extensão, que envolveu 6 sessões noturnas ministradas por um corretor de commodities. Então, eu tinha um entendimento rudimentar dos mercados de commodities, mas nada mais. Pelo que entendi, havia mais de 1000 candidatos e apenas 13 adolescentes foram selecionados. Por que você acredita que foi escolhido? Que eu saiba, eu era o único candidato que havia trabalhado para uma empresa de jogos. Acredito que o fato de minha formação ser diferente das outras me ajudou a ser notado. Além disso, muita negociação de mercadorias é baseada na teoria e na probabilidade dos jogos. Portanto, não é muito difícil acreditar que alguém com experiência nessa área possa trazer algo para a mesa. Quem te entrevistou? Richard Dennis e alguns de seus associados. Você consegue se lembrar de alguma de suas respostas durante a entrevista que possa ter ajudado você a conseguir o emprego? Nada em particular. Penso, no entanto, apesar de não ter um histórico nos negócios, fui capaz de fazer perguntas inteligentes e responder adequadamente. No entanto, houve uma exceção. Ele ri da lembrança. Eu provavelmente era um dos únicos candidatos que não sabia praticamente nada sobre Richard Dennis. Embora eu não soubesse, Richard Dennis era famoso por ser um dos grandes comerciantes técnicos do mundo. Durante a entrevista, perguntei, você negocia os mercados fundamental ou tecnicamente? Isso deu uma boa risada. Ele respondeu, negociamos tecnicamente. Respondi perguntando, a análise fundamental está morta. Dennis respondeu com um sorriso, certamente esperamos que não. Obviamente, sua falta de experiência não a machucou. Como se viu, das 13 pessoas selecionadas, um terço não tinha experiência, um terço possuía experiência significativa e o terço restante possuía um pouco de experiência. Eu sei que você não pode divulgar nenhum detalhe específico sobre o curso de treinamento. No entanto, existem lições gerais que surgiram dessas sessões sobre as quais você poderia falar. Uma pepita de conselhos que acredito ser valiosa para quem negocia nos mercados é, não se preocupe com o que os mercados farão, se preocupe com o que você fará em resposta aos mercados. Algum outro conselho sobre psicologia ou atitude? Na minha opinião, um grande segmento da população nunca deve negociar nos mercados. Embora eu hesite em usar o jogo como exemplo, acredito que ele fornece uma analogia próxima. As pessoas que são jogadores sábios e prandonks provavelmente também seriam investidores sábios e prandonks, porque têm uma visão um tanto desapegada do valor do dinheiro. Por outro lado, aquelas pessoas que ficam empolgadas com o valor da aposta, seja jogo ou investimento, provavelmente serão desestabilizadas por perdas. Por que você negocia? Parte disso, é claro, é ganhar a vida. No entanto, o comércio tem muitos dos elementos de um jogo. Para alguém como eu que sempre se interessou por jogos, não acho que poderia haver um emprego melhor. Howard Seidler. Howard Seidler foi certamente o mais exuberante das tartarugas que entrevistei. Ele exalava um sentimento geral de prazer nas negociações, tanto nas emoções quanto nas palavras. Durante nossa entrevista, sua atitude em relação à negociação foi tão otimista que eu naturalmente presumi que ele estivesse desfrutando de uma série de lucros nos mercados. Para minha surpresa, descobri mais tarde que o período de meio ano que antecedeu nossa entrevista foi, na verdade, o seu segundo pior desempenho de 6 meses de todos os tempos, ele caiu 16%. Seidler certamente ganha meu prêmio de tartaruga mais feliz. Quanto ao desempenho, ele tem uma média de 34%, em uma base composta anual, desde que começou a negociar em 1984. Quando você se envolveu nos mercados? Minha primeira exposição foi na infância, pois meu pai se interessou pelos mercados. Quando eu estava no ensino médio, tomei conhecimento dos mercados futuros. O futuro me fascinou por causa da simetria de poder ir curto e longo. Eu também fui atraído pelo potencial de alavancagem. Quando comecei a ler sobre os mercados futuros, a descrição geral parecia ser, aqui está este jogo e, a propósito, quase ninguém consegue fazê-lo. Para mim, isso foi como jogar a luva. Quando você realmente começou a negociar nos mercados? No ensino médio. Claro, eu era jovem demais para abrir minha própria conta, então abri uma conta com o nome de meu pai. Qual era o tamanho da conta? $1000. Economizei esse dinheiro fazendo tarefas, como limpar a neve e cortar a grama. Demorei um pouco mais de um ano para eu perder tudo. Essa é realmente uma longa viagem, considerando o tamanho minúsculo da conta e o fato de você ser um novato completo. Claro, eu não estava muito emocionado com isso na época. No entanto, à medida que envelheci, percebi que realmente tinha me saído muito bem considerando as circunstâncias. Certamente consegui o valor do meu dinheiro em termos de experiência. Algum comerciante da época se destaca como uma experiência de aprendizado. Uma negociação que acho bastante afortunada foi na verdade uma oportunidade de lucro perdida. Com base em algumas ideias comerciais que desenvolvi, pensei que o mercado da batata iria quebrar bastante. Fiz um contrato curto e o mercado começou a ir na minha direção. Depois de obter um pequeno lucro, decidi dobrar minha posição. Agora, minha conta era tão pequena que até mesmo uma posição de contrato contratual estava pressionando. Eu realmente não tinha negócios a acrescentar a esta posição.
Logo após eu ter vendido o segundo contrato, o mercado começou a subir. Fiquei preocupado com a perda de meu patrimônio e liquidei o contrato que havia acrescentado, assumindo a perda na negociação. No entanto, por causa dessa perda, também acabei saindo do meu contrato original antes que o mercado atingisse meu objetivo. 2 dias depois de liquidar minha posição, o mercado começou um colapso acentuado, exatamente como eu havia antecipado. Não entendo por que você classificou esse comércio de sorte. Se eu tivesse ficado com toda a posição e acabasse ganhando centenas de % no comércio, teria pensado que sabia tudo. Há certas lições que você absolutamente precisa aprender para ser um profissional bem-sucedido. Uma dessas lições é que você não pode vencer se estiver negociando com um tamanho de alavancagem que o deixa com medo do mercado. Se eu não tivesse aprendido esse conceito, teria em algum momento posterior quando estava negociando mais dinheiro, e a lição teria sido muito mais cara. Você finalmente retornou às negociações antes de se tornar uma tartaruga. Pouco antes de ver o anúncio de Richard Dennis no